Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar sobre plot twists. Aqui é o Lucas e milkshake. Milkshake? Eu pensei plot twist, milkshake. Então tá bom, faz sentido. Só tá com salteado falta do Bob's, velho. Que hoje eu tava com uma vontade de tomar um milkshake, só que, pô, aconteceu de eu não conseguir tomar. Ok. Esse é o plot twist da tua vida, é isso? Nós tivemos um final feliz nesse plot twist. Na verdade, o milkshake era feijão. Não, o plot twist é que eu tenho baixa tolerância à lactose. Não sei se é uma intolerância, mas eu tenho uma baixa tolerância. E eu amo milkshake, então já aconteceu o plot twist de eu tomar um milkshake e ir trabalhar e ficar com dor de barriga na rua. Meu Deus. E se vocês quiserem saber o que aconteceu, assistam o anime lá de final de ano. O primeiro ou o segundo, eu conto lá como eu aceitei me cagar na rua. Aqui é o Muriel, exposição ao meu pau na sua mão. Que gratuito. De graça, sim, de modo tal. O pior inimigo dos plot twists dos animes, filmes, livros é a exposição desnecessária. Sim. Se você vê o negócio vindo, não é plot twist, mas assim... Sabe quem fala isso, Lu? Quem? Basicamente todo escritor sobre narrativa que eu li até agora. Ah, tá. É que é meio óbvio, né? Mas enfim. É meio óbvio, né? Meio óbvio. Se ele vê, se tu vê o plot twist vindo, ele não funciona só. Sou eu na apresentação, né? Uhum. Normalmente é quem pergunta. Sempre. 100% das vezes. Aqui é o Carlos e nada vai superar School Days. Olha a facada. Justo, cara, justo. Você vê plot twist de Skull Days todos os dias naqueles jornais do Datena, essas coisas de nerd. Não é plot twist não, cara. Qualquer um que vive no Rio de Janeiro já tá bem preparado pra aquilo. Mas você não estava preparado para aquilo em School Days. O melhor plot twist é quando a pessoa vai jogar o jogo do Skull Days e descobre que aquilo é tipo um negócio mais difícil de fazer. Inclusive, o maior plot twist de School Days é o final alternativo que não é final, que passou na TV japonesa, tá? Só deixa aí o detalhe. O Nice Bolt, né? O Nice Boat. Nice Bolt, cara, é muito bom. Eu quero saber o que é isso. Eu não sabia desse negócio aí. Tem até meme, cara, de Nice Bolt. Ele é um meme eterno depois que ele foi criado. Esse zero figure da Kotonoha no barquinho? Acho que fiz... Mano, não lembro. Isso é uma boa pergunta. Que eu sei que tem um desenho do Nice Bolt. Cara, é muito bom, cara. É basicamente assim, ia rolar o episódio final de School Days, você sabe o episódio final de School Days, não sabe? Sei. Então, ia rolar. Aí parece que, tipo, na semana que ia rolar o acontecimento lá no Japão, aconteceu, tipo, um assassinato igualzinho de School Days. E aí, toda a parte de imprensa japonesa pediu pra não sair o episódio e eles não publicaram o episódio final. Aí, tipo, a cena, de vez de eles não só atrasarem o episódio, sei lá, fizeram uma coisa, o que eles fizeram? Eles cortaram o ato final e, tipo, é uns 5 minutos de barquinho no final de School Days, acabou. É essa a história. Nice Boat. É o Nice Boat. Meu amigo. Esse sim é o plot twist do plot twist. É nível aquela censura do Crunchyroll. Mano, mas é muito engraçado, cara, porque, tipo assim, a história despiroca e do nada Nice Boat. É assim. Nice Boat. E aí, galera, eu sou o Manuel, uma satisfação estar aqui com os senhores. E, vejam bem, não se engracem com colegas de serviço, senão vocês podem acabar sendo empalados por uma lança etérea de 10 metros. É só papo feliz aqui mesmo, hein? Tá ótimo. Para mais viradas de mesa e mensagens felizes após os e-mails. Do the impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, 3º andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Impossible, see the invisible. Row, row, fight the power. Touch the untouchable, break the unbreakable. Row, row, fight the power. What you gonna do is what you wanna do. Just break the rule, then you see the truth. This is the beat of the cheat. Cool, baby. Row, row, fight the power. Power to the beat. Voltamos com os e-mails.
Mas foi. 2,5. Pois errado. Botamos 2,5, não 11. É primeiro que ele errou. Segundo é que veio uma voz muito aleatória. Ai. Voltamos dos recados e e-mails. Vamos falar sobre plot twists nos animes, né? Sobre aquela coisa aquela virada de mesa, aquele fato inesperado, aquele gancho, aquele soco no estômago. Aquela ferramenta de escrita que 99% das pessoas falham em usar. É o famoso ratinho. Olá, você não é o pai. Nossa, Só o ratinho faz isso com tanta perfeição. mano, é porque o plot twist, pra ele funcionar, de acordo com, por exemplo, o que o Maki escreveu no Story, né? Tu precisa dominar todas as outras ferramentas de construção de storytelling pra te fazer uma construção gradual, consiga deixar meio que explícito dentro da tua obra que alguma coisa está acontecendo ali, só que sem o próprio leitor perceber que aquilo tá acontecendo, pra que na hora que o plot twist aconteça através de uma ação ou através de uma revelação, a pessoa que está assistindo tenha o Neural Activation, né? Sai do macaco, vira o Homo Sapien, né? E ele fazendo um backtracking na mente dele, voltando pra todas as cenas, ele percebe que aquilo tava lá o tempo inteiro e que agora várias coisas que ele não tinha percebido ou tem um novo sentido, ou agora elas fazem sentido dentro da narrativa, né? Então é uma técnica muito complexa de usar e se tu não consegue dominar as estruturas básicas de construção de personagem, de construção de cena, vai ficar uma merda o teu plot twist. Um cocô. É muito difícil fazer o plot twist porque, tipo assim, basicamente o cara ele te tem que dar todas as informações pra aquilo ser plausível, né? Pra aquele plot twist não ser só um Deus Ex Machina. Sem fazer tu perceber nenhuma delas. Sem fazer você perceber aquilo ali passar batido. Acho que isso se torna muito difícil, porque, sei lá, a minha sensação é que, sei lá, os dois extremos, tá? Do erro. É que o autor, ele pensa tanto em amarrar a história dele, e depois ele fala assim, olha, vou fazer a reviravolta aqui agora. Que, tipo assim, a reviravolta dele é só o caminho lógico. Não é reviravolta, é o lógico. Tipo, se você me deu aquelas informações, é lógico que você vai pra esse caminho, saca? Esse é o mais comum. Porque o autor, sei lá, o cara que pensa assim, nossa, eu vou escrever muito bem aqui, vou amarrar todas as pontas aqui. Só que, tipo assim, o cara amarra com, sei lá, uma agulha gigantesca, sei lá, eu pensei em alguma coisa melhor pra falar sobre amarrar, mas não pensei. Enfim, ele amarra de forma tão bem amarrada que, tipo assim, todo mundo vê aquilo sendo amarrado. E tem o outro extremo do cara que fala assim, ahá, vou te surpreender, e aí ele tira do cu. Não construiu nada. Tem muito jogo que a gente vai analisar lá no Grandcast, o melhor podcast de RPG eletrônico. Tá demorando. E às vezes, assim, o cara, ele chega na parte que é pra fazer a revelação, ele, puta merda, esqueci de explicar 99% das coisas que tu precisava saber pra esse plot twist fazer sentido, né? Aí a gente brinca lá no Grandcast agora que é o momento que o autor pega um data show e te apresenta, tipo, uma apresentação de slide explicando tudo que tu precisa saber pro plot twist que vai acontecer na cena seguinte e fazer sentido, sabe? Tu mata a tua revelação assim, nossa. Tem um plot twist, assim, que eu acho que é muito conhecido, e o autor, ele é metade correto, mas ele falhou não em mostrar o data show, que eu acho que é do Itachi lá em Naruto. Porque, tipo assim, querendo ou não, é um plot twist que você não esperava, assim. Você realmente não esperava que o Itachi, na verdade, fazia tudo aquilo pensando na família. Na verdade, o Itachi é o grande herói da Vila da Folha. Só que, ao mesmo tempo, quando chega próxima a essa parte do anime, o Kishimoto, ele começa a focar em explicar toda a questão do Itachi. Foi o plot twist, ok, foi bem feito, mas ele percebeu que, ok, talvez tá faltando informação aqui para ser plausível. Então, assim, conseguiu amarrar algumas ações do Itachi, mas não foi tão bem feito assim. Nesse caso do Itachi, eu acho que tu tá confundindo um pouco as coisas, né? Porque, assim, sobre agora outra ferramenta narrativa que 99% dos autores fazem errado, flashback. Flashback é basicamente exposição. Ele tá te dando informação, né? Quando que um flashback é bem usado? Quando, primeiro, existe uma dramatização, ou seja, o flashback é uma própria narrativa, com início, meio e fim. Como se fosse uma história normal, uma sub-história curtinha, né? Um mestre muito forte nisso é o Oda, né? Ele faz muito bons usos de flashback. Na maioria das vezes, né? Às vezes ele erra. Um mestre de fazer um baita flashback se chama Tite Kubo, que é a melhor parte de Bleach, tá? Turn back the pendulum. E o momento certo de usar um flashback é quando o pessoal que tá lendo, o leitor, ele tá com muita vontade de entender mais aquele personagem, ou aquela cidade, ou aquele acontecimento. Então, primeiro, tu tem que ter uma construção daqueles personagens, daquele mundo, antes do flashback, e não o contrário. É verdade. Então, o flashback no Itachi já tá numa posição melhor, porque, primeiro, ele construiu toda a relação durante anos do Itachi com o Sasuke. O problema, pra mim, do plot twist do Itachi, é que os foreshadows
Jedwin pra revelação do Itachi, na verdade, amar o irmão dele, eles são muito suaves demais, né? Então, assim, parece meio que não faz tanto sentido assim, mas tem algumas coisas, mas ainda assim é muito suave, porque o Itachi, ele é muito misterioso, nananã, mas eu acho que o flashback tá encaixado lá, muito bem. Eu não acho que seja tão suave assim, ou então seja... Ele é bom, ele é bom. Ele é proposital. Eu acho que a gente também tem que entender que existem níveis de deixas que você tem que deixar pra fazer o plot twist. Porque como a gente já comentou, Sim. pra narrativa funcionar, né, o plot twist, ele... Assim, eu discordo um pouco que você não pode ver ele vindo, mas ele tem que funcionar narrativamente como uma virada, né? Esse é o básico. Então, mesmo que você consiga perceber ele vindo, se ele continuar funcionando como uma virada, como um ponto, assim, de surpresa, eu acho válido. Agora... O Maki, ele fala no livro dele, ele tá tentando te mostrar qual é o ápice dessa ferramenta, por exemplo. Sim. Então, o ápice dessa ferramenta é quando tu não percebe, pois na hora que tu vê aquilo, tu automaticamente, tudo que veio lá atrás já vem na tua mente, né? Só que ele também fala no livro dele, que isso que tu trouxe, que é a questão de o plot twist servir de um setup, ou seja, de uma construção pra como esse mundo vai funcionar a partir do paradigma ditado pelo plot twist. É porque, na verdade, principalmente na narrativa moderna de cinema, né, o plot twist acabou sendo modificado pra ele entregar uma resposta. E aí vários autores acabaram se utilizando disso. Contudo, o plot twist, assim, estruturalmente, até na forma mais clássica de se trabalhar, vindo lá desde as Odisseias e tudo mais e tal. Que eles chamavam de turning point, né? Isso, é o turning point, sim, entendeu? É literalmente o ponto de virada da obra que você vai ver nas construções mais clássicas, né? Então, o que acontece nesse ponto é que você tem toda a construção da história caminhando pra ali, acontece aquilo, e aí o normal, principalmente na estrutura de cinema, é que o plot twist caminhava e abria o terceiro ato do filme pra você finalizar o filme. Mudou, então vamos caminhar agora pro final, e agora nós temos que dar a resolução disso que aconteceu. Se o plot twist tiver as informações da construção pra ele acontecer e ele servir desse realmente turning point, ele já é um plot twist bom, bem feitinho, né? Totalmente. É uma ferramenta complexa de usar, então normalmente nem é muito boa de usar pra quem tá começando, né, a escrever, e dificilmente tu vai acertar perfeito da primeira vez. E também tem outra coisa que eu acho legal que eu vi no livro até do próprio Maki, que ele fala que dependendo do teu público-alvo, a construção que tu tem que fazer tem que ser mais marcada ou menos marcada. Por exemplo, se teu público-alvo são crianças, tipo, vamos usar um anime, um filme do tipo Kodomo, pra criança mesmo, tipo, digamos assim, entre uma faixa de 8 a 12 anos. Um super Xuxa contra o Baixo Astral. Se tu for fazer um plot twist muito complexo, que deixa pontos muito suaves, elas não vão entender o turn point, entendeu? Então também a gente tem que avaliar pra quem que é a obra, né? Quando a gente vai pensar em plot twist. Eu vou te falar que, pensando na estrutura que as pessoas gostam de ter cinema hoje, a pessoa gosta de ser essa criança de 8 anos aí que quer o plot twist na cara dela. O tempo inteiro, né? Verdade, cara, verdade. Inclusive, um abraço, Christopher Nolan. Eu sei que você faz isso em quase todos os seus filmes. Um anime que eu gostei mais do plot twist, sei lá, assisti quando eu tinha uns 21, 22 anos. Eu guardo quando o plot twist é aquele soco no estômago, assim, fala assim, puta que pariu. Ele tem que tirar o puta que pariu da minha boca. Eu gosto desse sentimento. E assim, o Itachi, ele fez isso. E por que eu puxei Naruto? Porque o Naruto, ele faz isso, ele tenta fazer isso 2 vezes. Ele faz com o Itachi e depois tenta fazer com o Obito. Só que com o Obito já é merda. É porque o Obito, olha só, a diferença é, o Itachi é um bom personagem, o Obito é um lixo. E tem outro problema, né? Se tu for pegar o último arco, onde tem a revelação do Obito, por exemplo, aquele arco tem tanto flashback, tanto coisinha assim, que quando chega na vez do Obito, tu já tá cansado, tu não aguenta mais a introdução de personagem naquele momento ali da obra. O Kishimoto cansou. Isso é verdade. A pedra caindo de novo. O Kishimoto, nesse último arco, colocou tanto personagem novo, colocou tanto flashback, porque ele teve que fazer flashback de todos os personagens, e aí na hora que chega a revelação do Obito, tu fala, não aguento mais, acaba essa merda. E sem contar que o Obito é um personagem ruim, definitivamente, tá ligado? Sim, porque ele também não tem a construção narrativa que o Itachi tem durante os anos de obra. O que eu gosto no arco nessa virada do Itachi também é que ele confirma a maior tese de Naruto, que o grande vilão é o terceiro Hokage, só pra deixar bem claro. Óbvio, né? Não, mas isso sempre foi. Entendeu? Alguém podia cuidar do menino, né? Tudo que vocês falaram contribui com o que o Muriel falou lá no começo, que o plot twist, ele só vem se você fizer todas as outras atribuições, né, nesse
necessidade que o roteiro precisa narrativamente. Se você não construir a sua cama certinha, né, toda a base certinha, o teu plot twist não vai funcionar. Você precisa ter êxito em todos os outros méritos pra conseguir fazer realizar o plot twist. No caso do Itachi, tem muito mais mérito, e no plot no Obito, não. Então, assim, o plot twist do Obito não é que ele é um plot twist previsível. Eu até acho que ele é previsível, mas o problema não é esse. O problema é que, cara, realmente, como vocês falaram, o arco não é um arco tão bom, você já tá saturado. As informações como o Obito é introduzido, assim, o personagem do Obito é introduzido na história é uma forma cansativa, sabe? Então, assim, parece que eu conto que eu já contei isso num podcast de One Piece. Eu acho que muitos autores, às vezes, ele quer fazer um fato. Olha, eu tenho o fato X. E aí, ele quer levar a história, ele quer contar as coisas que levem ao fato X. E tem autores que as coisas vão acontecendo e ele fala assim, já que eu tô aqui, vou fazer o fato X. Ele não preparou a cama pra aquilo. Ele tinha uma ideia, do nada ele teve que resolver aquilo e aí teve que contar aquilo ali muito rápido, entendeu? É o caso do Obito. A sensação que eu tenho é que ele tinha, sei lá, um vislumbre do que ele queria fazer com o personagem do Tobi, do Obito, mas ele não tinha muito ao certo. Ele não preparou aquilo. Tanto é que o personagem do Obito, ele aparece muito depois, mas muito depois. É um personagem que aparece simplesmente do nada, já assim, no anime, no mangá não tem, mas no anime, na altura do Shippuden. Toda vez que apareceu a Akatsuki antes, não tinha nem menção ao Obito. Nem menção, acho que antes do encontro da Kyuubi com o Sasuke, nem tinha menção ao nome do Madara também. Tinha lá só a estátua lá, assim, existia já o Madara porque existia a estátua e tudo mais, mas assim, a palavra Madara não tinha peso na história. O maior foreshadowing pro Obito na história do Naruto é o Sharingan do Kakashi. Não concordo que pode ter sido assim, já que eu tenho esses fatos, eu posso criar algo, entendeu? Eu disse, eu tenho essas ferramentas aqui e eu posso criar algo. Não é algo que eu fui criado porque eu tenho aquele fato. Cara, tipo assim, esse negócio do Naruto, a gente tá indo um pouco longe, mas... É porque eu acho que é uma obra uma obra longa que tem vários exemplos. É um bom exemplo, mas, assim, de tudo que eu já li e tô continuando a ler agora, principalmente de narrativa moderna, o que ele fez? A história do passado do Kakashi era uma história pra basilar o Kakashi. Então você criava a base de quem é aquele personagem. E aí depois ele resolveu, pelo menos, assim, percepção muito distante. Tipo assim, ele poderia ter aquela ideia desde o início. Pra mim, o que ele queria sempre é que o Madara fosse o vilão final. Eu acho que o objetivo dele era esse. Depois ele cagou até com o próprio objetivo dele, trazendo a Kaguya nesse quesito. Mas ele não sabia como fazer essa conexão. E aí ele trouxe a história do Obito, que ele já tinha colocado lá atrás, mas aquela história pouco importava pra narrativa complexa e grande que era de Naruto. Ela era uma narrativa que só existia pra criar a base do que é o personagem Kakashi. Ponto, acabou. E aí depois ela ficou grande demais até pra construção narrativa que tem depois. Com certeza. Então, tipo, quando entra o Obito, você tipo assim, pra quê? Porque, tipo assim, se você for pensar narrativamente a construção, o Obito existir naquela narrativa do jeito que ele existe, não serve pra nada. Ele poderia não existir e Naruto continuar com a mesma narrativa. O Sasuke encontrar o Madara por algum motivo e fazer o Madara ressuscitar e as coisas caminharem e depois o Sasuke virar do lado, descobrir a história original do Itachi lá e descobrir a história original de Konoha e se voltar do lado do Naruto. Uma outra coisa que é interessante notar nesse caso, principalmente de obras adaptadas de mangá e de coisas assim, desse tipo de obras com lançamentos semanais, né, como a gente tem no Japão, e como eles funcionam. Por exemplo, todos os livros que eu tô lendo sobre narrativa e tudo mais, as pessoas que estão criando as estruturas, estudando os princípios, eles estão, principalmente agora que eu tô lendo do Lajos Zachary, o The Art of Dramatic Writing, eles focam muito, mas não só ele, mas todos que eu li até agora, em tu decidir, tipo, um objetivo pra tua obra, no sentido de uma ideia que tu quer transmitir com ela, e tu escrever essa obra de trás pra frente. Ou seja, tu começa ela pelo final, pra te conseguir alcançar aquele objetivo. Tem aquele objetivo de alcançar aquela mensagem que tu quer passar através da tua obra, a tua convicção, e aí tu constrói ela de trás pra frente. Mas esse tipo de coisa é muito mais complexo de fazer quando tu tá num estilo de obra japonesa que a tua obra pode durar, sei lá, 2 meses, né? E ser completamente cancelada porque tu tem uma necessidade, isso devido a como funciona ali a questão de mangá e tal, a ela ter um nível de flexibilidade muito maior pra te conseguir se adaptar a certas situações e tu ser cancelado, né? Então até o Lucas falou ali, tem obras que o cara mete um plot twist assim, ele começa a construir o plot twist no próprio arco, sabe? E então acaba dando esse problema, né? Porque o plot twist, ele exige essa pré-construção, né? Então um dos pontos fortes do Oda é que ele escreveu One Piece, basicamente a estrutura do que seria o One Piece inteiro já antes dele começar a escrever de verdade. Claro que tem, ele não escreveu ele inteiro no sentido de escrever todos os diálogos, todos os acontecimentos, mas ele tinha uma estrutura, um esqueleto e do que ele queria pra One Piece já pré-pronto, isso ajudou ele, mas não é o comum
comum da estrutura japonesa devido a como funciona a indústria japonesa nesse sentido, né? A maior parte, ela funciona na base de brainstorm, né? O cara não sabe nem o que ele vai fazer na próxima semana. E depende do que ela vai causar no público também. Igual o cara do Shaman King, né? Que teve que colocar um torneio de uma hora pra outra. Clássico daquela época, se o mangá não está dando certo, aqui está a solução. Aí o que o cara de Shaman King fez? Beleza, então meu mangá vai ser um torneio gigante e foda-se. Foda-se a lore, você precisa de um torneio, vai ser um torneio. Aí vai ser o torneio. Esse negócio de plot twist é muito engraçado, né? Porque pra fazer um negócio bem feito, tem que ser um negócio bem complexo, tem que ter várias pontas, assim, que tu vai interligar mais pra frente. E esse é um dos motivos que quando eu vou pegar uma obra pra assistir, ou pra acompanhar, ou pra jogar e tudo mais, eu gosto de saber o que vai acontecer nela. Eu gosto de já saber, por exemplo, personagem X vai morrer, ou sei lá, vai ter certa revelação X mais pra frente, porque aí, ao invés de eu ficar concentrado no que provavelmente vai acontecer, na questão do fator surpresa, eu gosto de ver as entrelinhas e ver o que vai levar aquilo, se aquela revelação vai ser bem construída ou não. Um detalhe interessante que recentemente eu rejoguei o Xenoblade Chronicles, que ele, até eu como Muriel, a gente concorda nisso, que é um dos RPG que a gente jogou que tem a melhor narrativa mais bem feita, todos os plot twists estão bem concatenados certinhos. E quando você joga uma segunda vez, ou você vai ver as cutscenes uma segunda vez, você consegue perceber muitas idiosincrasias que eles deixaram propositalmente no jogo, e você só vai conseguir perceber, só vai conseguir interligar elas quando você tiver revelação mais pra frente. Uma coisa que um figurante te falou, tem uma hora lá que o cara lá, o Zanza, que você encontra ele, um gigante, né, barbudo, ele fala: eu vou arrumar a sua espada e nada além de um deus poderá impedi-la. Isso faz tanto sentido no final, que vocês não têm noção, é muito bem bolado, mas isso é muito raro de acontecer, né? O Maki, ele até fala isso no livro dele, é legal que ele fala exatamente isso que tu falou. Um sintoma, assim, de um bom plot twist bem feito é quando tu vai assistir ele pela segunda vez, porque como tu já não tem mais aquele suspense, aquele shock factor, porque a cortina já foi levantada, tu acaba parando pra prestar atenção no subtexto muito mais na segunda vez que tu vê. Uhum. E aí tu consegue ver a genialidade do cara na segunda vez. Tipo, na primeira vez tu, caralho, que foda, nossa. E na segunda vez tu consegue enxergar tudo e tu acaba tendo até uma experiência muito mais foda quando chega no plot twist, às vezes, do que da primeira vez que tu viu ou jogou aquilo. Exatamente. Então esse é um sintoma muito bom de um plot twist muito bem feito, quando acontece esse tipo de experiência, né, da segunda sentada. Mas assim, até para os nossos ouvintes aqui, tipo, a gente pegar outras opiniões diferentes, puxando as coisas que eu já li, a minha opinião é: você não precisa necessariamente ter uma narrativa muito complexa. Não, com certeza. E, segundo, você não precisa literalmente fazer o que o Lucas falou no início, de, tipo assim, você amarrar tudo bonitinho pra entregar um plot twist e o plot twist ser bem feito, tá, gente? Eu tenho um exemplo muito maneiro, tá, de um anime recente, que é um Isekai, né? Todo mundo sabe que eu gosto de Isekai aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um Isekai, é o Shinjou Yusha, que o pessoal conheceu muito como Isekai do herói precavido, né? E... É bom o plot twist, hein? Qual é a parada? O anime, basicamente, é uma comédia, sabe? Um isekai de comédia, que o cara, ele é ultra precavido, tá ligado? Tipo assim, o cara vai lutar contra o slime, ele joga a skill mega dele pra derrotar o slime, porque ele fala assim: não, é um slime, pode dar merda, eu vou derrotar essa filha da puta. Foda-se, não vou dar chance de dar merda. O cara joga ele joga um última no slime. Não, ele joga 7 última no slime. Isso que eu chamo de ser precavido. E qual é o bacana do anime, assim, que tem um plot twist? Porque, assim, o anime, não é que ele faz um setup super desenvolvido para esse plot twist. Não, a questão do anime a informação que o anime te dá o tempo inteiro o cara é precavido, só que, tipo assim, em nenhum momento ele te justifica isso, porque é um anime de comédia, saca? Você não questiona isso. Só que no final do anime, no último arco dele, é revelado que o personagem, ele já foi um herói no passado, e que ele fracassou porque ele era um cara displicente, saca? Então ele fracassou, e aí ele voltou pro mundo dele, e o mundo que ele era herói no passado, acabou, sabe? Acabou, perdeu, o mundo foi tomado pelas criaturas demoníacas. Quando ele é invocado já por uma segunda vez, ele não tem as memórias do fracasso dele, mas aquilo tá na entidade dele, sabe? Tá na alma dele, foi gravado toda aquela tragédia, porque acontece uma tragédia, assim, eu vou até limitar aqui, como não é um anime que eu vou entrar muito, mas assim, tudo aquilo que tá em volta da tragédia dele ter fracassado, foi uma parada muito grande, sabe? Assim, foi uma tragédia mesmo, você fica realmente impactado com aquela cena. Então, assim, é um baita plot twist que você fala assim, ok, faz sentido. E o anime, em nenhum momento, de novo, é um anime de comédia, o anime em nenhum momento ficou te amarrando, te dando informações
funções pra questionar, pra mostrar, porque o cara é assim, cara, é uma gag o cara ser precavido, sabe? Se o cara subir, não, se eu posso dar, é uma formiga, eu vou dar o tiro de canhão nele, é desse nível. Mas ele tem alguns foreshadowing pra essa revelação durante a obra. É muito o que o Carlos falou, sabe? Ele não precisa, o anime ele não precisou realmente ficar, porra, não, tem que amarrar aquilo. Só precisou fazer sentido. É que eu entendo o que o Carlos quer dizer, porque eu também tenho bastante essa preocupação, e é uma coisa que, inclusive, eu e o Manuel vemos bastante quando o Manuel tá escrevendo as reviews dele lá no nosso site, e aí ele vai atrás de review de outras pessoas, que existe muito essa regra na internet do 8 ou 80. É. Ou é um lixo completo ou é épico. Então, assim, plot twist é uma ferramenta narrativa. Isso. Ela tem funções, igual o Carlos falou ali no começo. Se você usa ela e consegue usar ela de forma correta para ela cumprir as funções, você tem um bom plot twist. Ponto. Você não precisa ter a construção mais complexa e ter o plot twist que vai revolucionar a mídia narrativa para ter um bom plot twist. É uma ferramenta. É claro, e é legal que os próprios livros, quando eles vão trabalhar de princípios, eles gostam de deixar claro que sim, mano. Pra te fazer o negócio ser o mais épico de todos, provavelmente vai demorar uns 10, 15 anos de tu estudando e tentando e falhando e aprendendo. Então, assim, a função de uma ferramenta narrativa é ela funcionar pra fazer aquele teu plot alcançar aquele objetivo da proposta daquele plot. Então, até existem propostas que não precisam de plot twists complexos pra ela cumprir essa função, né? Então, tudo depende, por exemplo, o anime que o Lucas trouxe ali é um anime de comédia, de gag. Então, pra aquele plot twist funcionar dentro daquela proposta, ele não precisa de uma complexidade de um seinen, tipo um monster, sabe? É. Sim, exatamente. Então é exatamente isso. E por isso que eu tô gostando muito de estudar esses autores, porque eles têm essa percepção, que nem eu falei ali, o Mike, ele fala, cara, se for fazer um plot pra um público infantil, se tu tentar fazer um negócio que seria pra um público adulto, não vai funcionar, a criança vai ver e achar uma merda. Chato. E se tu fazer um que funcione bem pra uma criança, um adulto vai ver, tô vendo esse plot twist vindo a 10 km de distância, sabe? Previsível, né? Só que pro público-alvo dele, pra proposta narrativa daquela obra, funciona perfeitamente, né? Cara, eu vou até dar um exemplo, tipo assim, a gente gravou... Vocês já vão entender o que eu tô falando, Water 7, One Piece. E aí, cara, tipo, é considerado talvez o plot twist, assim, mais de virada, mais de Mind, eu não considero mais importante de One Piece, assim, narrativamente falando, numa questão de um arco, né? Que é quem é a CP9, né? E aí, tipo, eu fui, quando a gente foi gravar o cast no Catum, eu sentei, e eu juro, eu sentei e eu fui pausando o episódio, analisando, anotando e falando, não, mano, o Oda é um filho da puta, eu tenho certeza que tá tudo perfeito, tá tudo montado, tudo mais e tal. Não tem nada. Não tem nada Nada que diga que é aqueles personagens. O Oda não te dá uma informação sequer. Inclusive, eu até falei no cast, eu falei, cara, se você for maluco, doente mental, e você já não viu igual eu, mas sei lá, 8 vezes essa parte de One Piece, você não vai captar que existe um pontozinho que esqueci o nome da loira do sabão lá. Califa. Que a Califa, que ela comenta um negócio específico e ela sai e ela some por um tempo da obra. Mas é um bagulho tão micronésimo, assim, que você não... É demais, é. Que, tipo, é literalmente a pessoa como eu, que viu 8 vezes, que sabe quem é a Califa e começa a analisar e você fala, beleza, ela sumiu, então isso aqui é uma deixa do porquê tá acontecendo as coisas. Mas tirando isso, mano, não tem nada. E o plot twist é foda. É foda. Funciona. Eu acho que realmente a gente entrou no consenso aqui que né, mano? Ele tem que fazer sentido. Não pode ser um Deus Ex Machina, entendeu? Só tem que fazer sentido. O Carlos também, como ele leu bastante coisa, é que as pessoas que estudam narrativa, a função deles é procurar a forma de levar aquilo ao ápice, né? Só que a forma de levar isso ao ápice, que a gente falou, exige tempo, treino e disposição. E assim, até uma pessoa usar a ferramenta da forma mais correta, é uma katana. Quanto tempo uma pessoa tem que chegar pra chegar no nível máximo de uma arte marcial, sabe? É a mesma coisa com escrita, velho. É a mesma coisa. O que acontece no Xenoblade, né? Tipo, o primeiro trabalho do Takahashi, do Tetsuya Takahashi, foi o Xenogears em 97. Ele passou pelo Xenogears, passou por 3 Xenosagas, e 13 anos depois que ele foi chegar nesse primor narrativo no Xenoblade. Exatamente. Claro, ele chamou alguém, ele chamou um roteirista, que até ajudou no anime de Xenosaga pra poder ajudar ele, mas as ideias originais eram dele. Cara, tem uma frase do Scorsese, ele fala isso dando masterclass dele, que é assim, tipo, cara, de vez em quando o roteiro pode ter uma coisa que nem faz
faz sentido, mas na tela e na gravação e na história faz sentido, funciona. E isso não tem problema nenhum, que se foda. É literalmente a frase dele, tá ligado? Então, tipo assim, se você constrói a narrativa pra acontecer um plot twist e você, assim, necessariamente você não entregou tudo o que você precisava entregar pra fazer aquele plot twist acontecer, mas ele funciona narrativamente, como o Lucas acabou de falar, ele vai lá e tipo assim, te entrega, já tá feito. Que nem a gente falou, existem níveis, né? Ele pode ser bom, muito bom, excelente, ele pode ser revolucionário, mas do bom pra frente tá ótimo, cara. Tu fez a tua parte. O problema é quando não funciona. Sim. Eu acho que a parada é só ele não contradizer a obra. Exato. Eu assisti um anime, e eu já comentei isso inúmeras vezes, porque é um anime pra mim que define anime ruim, que é o Mahou Sensou. Tipo assim, é um anime mediano o tempo todo. Só que quando chega no final, é um anime muito ruim. Mas assim, muito ruim. É o pior anime que eu já assisti na minha vida. E olha que eu já assisti, sei lá, uns Etes podres. Eu assisti, sei lá, o Isekai do Estupro. O Isekai do Estupro não, o Herói do Estupro lá. Mahou Sensou, cara. Não é aquele anime que o próprio autor falou, por que vocês animaram essa merda? É, mano, é muito ruim, mano. É muito ruim. E por que é muito ruim? Eu falei assim, ele é um anime medíocre, assim, mediano, ok. Um anime ok, assim, o tempo todo. Só que ele tenta fazer um plot twist no final, sabe? Ele tenta fazer, sei lá, uma parada de nível assim. O meu irmão voltou no passado e matou minha mãe, por isso que eu tô meio perturbado agora. Não faz sentido nenhum, cara. Tu fala assim, Como é que é? como que ele viaja no tempo? Até agora não tem viagem no... Ninguém falou nada, Não encaixa. Cara, não faz sentido. E o autor, toma essa reviravolta. Tu só fica puto porque não faz sentido. Quando eu assisti o anime, eu terminei, eu juro, eu acho que o anime tem 11, 12 episódios, sei lá. Eu juro por Deus, eu abri o site e vi se eu pulei algum episódio ou se tinha mais coisa. Porque eu falei assim, mano, tá faltando informação, tá claramente. E aí eu comecei a pesquisar pra ver, sei lá, se aconteceu alguma coisa assim, um episódio foi censurado. E não, é aquilo, é a O história. cara decidiu do nada, vamos colocar viagem no tempo. Isso acontece, mano, com um mangá que eu gosto, que eu brinco que ele é um mangá que ele foi... o autor, ele escrotizou o próprio mangá com uma página e um capítulo, que é Holy Land. Mano, Holy Land tem um final que, tipo assim, o mangá tem, eu acho que ele tem 69 capítulos. 68 capítulos e, sei lá, 28 páginas no mangá, o mangá é bom, e muito bom. E aí o autor me bota um plot twist tirado do cu e ele acaba com o final do mangá inteiro. Em uma página ele acaba com o mangá inteiro. Por quê? Não sei. Por que ele acaba com o mangá inteiro? Porque não funciona. Tipo assim, no capítulo, sei lá, eu tô chutando o número de capítulo que é assim, mas no capítulo 68, ele já tinha terminado a narrativa inteira do mangá. O 69 era só pra ser um prólogo, tipo, a narrativa acabou. Aí ele acabou a narrativa, tudo terminado, a história do mangá acabou, ele mete um plot twist e faz o capítulo final. Tipo, tu fica assim, que porra é essa? Estraga a narrativa inteira que o cara construiu durante anos, né? Sim, do nada, velho. Parece que mudaram o autor. O autor trocou e vamos fazer a cagada aqui. É isso. Mano, é bizarro. Mas, bom, já que a gente já deu alguns exemplos aqui durante o podcast, né? Eu falei aí do Isekai, do herói cauteloso, teve o Holy Land aí, motivo ruim, falamos de Naruto. Mas eu acho que a gente também separou alguns animes, né? Pra falar sobre aqueles que a gente tem um carinho especial, né? Ou gostaria de citar aqui. Moriel, você trouxe um que pouco conhecido, esse aí que você quer falar, hein? Cara, os dois que eu trouxe, eu peguei uns mais conhecidos. Hoje eu comecei a ler, eu tentei pegar esses animes que eu gostava, e eu tô tentando avaliar o porquê que eu gostei ou porquê que eu não gostei de determinado plot twist, por exemplo. Uhum. Tô tentando fazer essa brincadeira, né? Introspecção. Essa autoanálise, introspecção, né? Então eu vou começar a noite com Bleach. Nunca vou falar, cara. Olha o plot twist que o Moriel tá fazendo. Agora a gente vai começar a falar de obra boa, né? Agora a gente vai começar a falar de Bleach. Não, na hora que o Muriel mandou pra mim, eu vou falar de Bleach e desse outro anime aqui, eu falo, nem preciso falar qual que é o ruim, né? Ele, não, mas Bleach é o bom, eu, o quê? Bleach é o bom. É isso aí, Muriel. Nossa, eu mandei pra ele, Bleach é o bom, eu mandei o meu meme do macaco perdemos. É, do gorila botando óculos escuros lá. Sim, sim. Porque assim, eu vou falar do plot twist que tem na saga da Soul Society. Que eu acho que todo mundo sabe, né? Que o Aizen é o vilão do universo, não é só de Bleach, ele é o vilão do universo. Vulgo Aizen dominou sua mente, você nem sabia. É, o Kubo não escreveu a história, o Aizen escreveu a história, né? Exatamente. Inclusive o Aizen é teu pai e você também não sabia, tem essa ideia. Exatamente. Sabe aquele vilão daquele Battle Shonen atual que você gosta? Não é ele, é o Aizen, cara.
É o Aizen, sempre é o Aizen. E, cara, não é à toa que o Aizen virou esse meme, porque, assim, o cara é tão overpowered. Qual é o ponto do plot twist, assim? Primeiro eu gosto de falar da construção, por que esse arco funciona tão bem, esse plot twist funciona tão bem? É por causa dos pontos de vista e pontos de tensão que o autor constrói, cara. Não é à toa que muita gente, eu acho que todo mundo que eu conheci que gosta de Bleach se apaixonou por Bleach nesse arco, sabe? Porque, assim, pra mim, ele é um arco muito bem escrito, ele é um arco que a construção narrativa dele funciona muito bem pra construção desse plot twist, e esse arco funciona muito bem como um shonen de batalha. O que acontece? Nós temos o clássico. Nossa amiga foi capturada, precisamos salvá-la. Junta os grupinhos, eles andam em fila, né, um do lado do outro, clássico, para ir salvar a sua amiga, e eles vão enfrentar vários inimigos, dos quais eles vão ficando mais fortes ao longo do caminho. Essa é a estrutura básica do arco da Soul Society. Essa é uma estrutura clássica de shonen, é muito comum. Os de Casa dos Cavaleiros de Ouro, né? Cavaleiros de... Casa dos Cavaleiros de Ouro, ou o próprio Naruto, como eles vão salvar o Sasuke. Aí o Hakusho, mano. E o Hakusho. Então, esse tipo de arco é um tipo de arco comum. Só que o que acontece? Quando a Rukia é sequestrada, eles vão pra Soul Society e eles invadem lá a parte onde os Shinigamis moram, né? A casa deles, pra salvar a Rukia. Existe uma conspiração política acontecendo ali dentro da Soul Society e se aproveitando da invasão deles como cortina de fumaça pra esse plano acontecer. Então, enquanto a gente tá acompanhando aquele ponto de vista dos protagonistas amadurecendo, se fortalecendo, derrotando os inimigos pra alcançar o objetivo, ao mesmo tempo, a gente acompanha o ponto de vista dos teoricamente inimigos, porque esses inimigos aqui, os antagonistas desse arco, porque antagonista não quer dizer vilão, e sim a força antagônica que quer impedir os protagonistas de atingir o objetivo deles, eles não são necessariamente os vilões. Então a gente tem nós torcendo pelos protagonistas, enquanto temos essas forças que muitos são personagens simpáticos, né? Carismáticos, os capitões são muito carismáticos. Total, nossa, cara. Eu não lembro de um ruim, cara. São todos legais. Exatamente, tanto que eles ficaram marcados na mente das pessoas. A gente tem essa construção, então, de dois pontos de vista da história, com ironia dramática dupla. Como assim? Ironia dramática é quando os personagens não têm as informações, mas você tem. Então, quando que acontece isso? Quando o Aizen aparece morto, existe toda uma construção do lado dessa conspiração pra que acreditar que isso é culpa dos invasores, mas nós sabemos que não é, né? E ao mesmo tempo, os invasores não sabem de várias informações do que tá acontecendo na Soul Society em relação a esse plot político e a morte do Aizen. Os nossos invasores não sabem, mas a gente sabe. Então toda vez que troca de um pro outro, vai aumentando a tensão de dois plots que vão aumentando os problemas. Então cada vez mais, de um lado a gente vê os nossos personagens perderem, o Ishida perder, o Side perder, a Inoue é personagem feminina de Shonen, então infelizmente não conta. Autor japonês não sabe escrever, né? Em sua maioria personagens, né? E eles serem capturados e cada vez mais funilando esse plot de salvar a Rukia. E do outro lado, a conspiração, o embate entre os próprios Shinigamis também se intensificando. E os foreshadowings do fato do Aizen estar vivo e ele ser o vilão estão nessas partes. Por exemplo, a carta que ele recebe da Hinamori. A Hinamori recebe a carta dele que fala que o Hitsugaya que matou ele, né? E antes disso tem toda a conspiração deles, tendo uma conversa com o Gin e deixando o Hitsugaya ouvir. Então tem toda essa parte de conspiração, até o Gin e o Hitsugaya saem na porrada e a Hinamori aparece lá pra matar o Hitsugaya. E a gente tem a noção pelos diálogos deles antes de tudo isso acontecer, que eles são muito amigos, então é muito doloroso pra ela, e tu vê isso na personagem, ela ter que enfrentar o Hitsugaya, porque, porra, é o amigo de infância dela que matou a pessoa que ela mais amava. E aí quando tem o plot, a revelação que o Aizen, ele ainda dá uma espadada no meio da tela, né? Dá. Ah, mas bem feito, né? Vamos ser sinceros, velho. Oh. Ele é o Edward Elric de gelo, velho. Como que ela tenta matar ele? Não. Edward Elric de gelo é muito bom. Eu gosto muito do plot twist. Eu acho que ele engrandece o personagem do Aizen, né? Depois o Aizen vira meme. Depois ele vira meme. Né? Aí, e como eu concordo muito contigo que esse é o ponto onde que Bleach... Na verdade as pessoas se apaixonam com o Bleach quando o Ichigo grita Bankai, né? Ponto. Também. Verdade, velho. Tanto a parte de shonen de batalha, poderes especiais, espadas fodas, tá bem feita, e quanto a parte narrativa tá bem feita, né? Sim, eu acho a parte narrativa bem feita. Eu acho que tem alguns probleminhas nesse arco ainda. A galera vai lembrar, tipo, o Aizen chacina a galera lá do que comanda a Sereitei
cheguei e, tipo, ninguém manda uma pessoa lá pra, tipo assim, perguntar se tá todo mundo bem, se alguém quer um almoço. Não entra um iFood lá no local. Tem esses problemas, mas eu acho que o ponto onde que você traz ali do plot twist, ele é muito bem construidinho. E assim, detalhe, dá pra você manjar, não que é o Aizen, mas dá pra você manjar que não é nenhum dos personagens que você acha que é culpado. Esse é o legal, tu sabe, porque tem essa ironia dramática meio que dupla ali, então tu sabe que é alguém, tu sabe, tu tem certeza que o autor tá tentando te enganar, mas mesmo assim tu não consegue adivinhar que é o Aizen, e teoricamente daria, assim, pra te chutar que é o Aizen, só que, assim, o legal, falou lá do One Piece, aqui é pra mim a mesma coisa. O plot twist, todo esse plano só funciona porque a Shikai do Aizen é simplesmente a Shikai mais poderosa que existe da face da Terra, a primeira liberação de espada do Aizen, né? Que o Suigetsu, né? Sim. Cara, se tu vê ele liberar a espada uma vez, a próxima vez que ele liberar a espada, ele vai conseguir fazer uma lavagem cerebral completa em ti. Ele vai tomar controle de todos os seus sentidos. Ele é capaz de criar miragens, se você já viu uma vez ele utilizando a Shinkai, cara. É roubadíssimo, realmente. Tipo. É roubadíssimo. Então, assim, ele quebrou alguma regra do universo com essa Shikai? Não, porque com as mecânicas que a gente soube da Zanbakuto, ele pode fazer isso. Ele pode ter uma Zanbakuto tão roubada. Então, ele não quebra nenhuma regra. Porém, é uma conveniência grande pra caralho. O cara tem uma puta espada e consegue fazer lá essa lavagem cerebral em todo mundo. É, mas como o Carlos mesmo disse, e como aquele grande personagem lá lá que enfrenta o Kenshiro, que lança dinamite, fala: Hey, as long as it works... Desde que funcione. Desde que funcione, tá valendo. Então é aquele tipo assim, porra, é meio roubado, é meio assim, dá uma roubadinha no roteiro, mas a construção é tão bem feita e ele, teoricamente, não quebrou nenhuma regra pré-estabelecida do mundo que ele mesmo criou, então dá pra dar uma relevada naquilo que é Suigetsu. E até porque isso serve de setup, que é legal, lá pro melhor flashback, que é um dos melhores arcos de Bleach, na minha opinião também, que é o flashback lá que o Carlos já citou aqui no podcast. É, Turn Back the Pendulum. É muito bom também. O Bleach é muito bom, né, gente? Vamos ser sinceros. Sim. Eu trouxe porque é um caso, assim, esse arco tem coisas ruins, mas é aquilo, ele não precisa fazer tudo perfeito pra ser uma obra boa, pra ser um arco bom, que a gente já falou. A gente tá falando aqui mais focado no flashback, ou no flashback, olha, no plot twist. O plot twist, ele é bom e ele, como você disse, ele faz sentido. Ele usa uma conveniência que é a Shikai dele, ele usa, mas assim, o autor tá usando as ferramentas que ele tem ali, velho. Se a ferramenta pra usar o plot twist é a Shikai do Aizen, que seja a Shikai do Aizen. Porque, tipo assim, se você parar e analisar friamente, faz sentido, porque o plano do Aizen só existe porque a Shikai dele faz isso. Então, faz sentido. Por causa daquilo que eu consegui, assim. E aquilo também que o Carlos falou, né, cara? Funciona como ponto narrativo de levar a história pro outro caminho, afinal, a partir daí o anime vira todo em torno do Aizen. Sim. Agora falando de outro plot twist que muita gente questiona, mas acho que muito mais gente que gosta do que questiona, é o de Madoka Mágica, né, Carlos? Qual deles? Então, vamos lá. Eu ia falar exatamente isso que o Mariel falou. Porque Madoka é, tipo assim, é plot twist showtime, né, velho? É. Tu tem episódio 3, que é tipo assim, olha, gente, Mahou Shoujo não é tudo isso, vamos comer cabeça. Mas assim, tu tem, tipo assim, quem é a Madoka? Quem é a outra mina lá que viaja no tempo? Eu até acredito que no episódio 3, ele é mais um gênero twist do que o plot twist, mas... Sim. Ele te pega na expectativa do gênero, né? Não é como se antes não existisse morte em Mahou Shoujo. Existia. Só que era muito esporádico e não dessa maneira. E não com cabeças comidas, né? Madoka fez o plot twist no gênero. Ele quebrou paradigmas. Na expectativa das pessoas, quando elas vão assistir uma Mahou Shoujo, elas já vão com medo, né? Não, e foi necessário, porque o gênero, no geral, ele tava bem estagnado. Teve a primeira mudança, que foi de Sailor Moon, né? E depois ele ficou estagnado naquela fórmula. Aí teve os 1200 Precure que usou a mesma fórmula. E aí ele veio e já deu uma... Literalmente, ele revolucionou, né? O plot twist de Madoka que eu quero trazer aqui principal é, na verdade, a revelação de como as bruxas existem no mundo de Madoka. Boa. Que é, mano, assim, é absurdo. É a melhor do anime também, concordo. Esse plot twist é foda mesmo, esse aí é bom mesmo. Não, esse é muito cabuloso. E aí, tipo assim, pra mim, voltando naquela conversa que a gente tava falando de construção, o porquê que ele é tão foda e o porquê que ele tem tanto peso. Primeiro, a gente ainda tá entendendo o mundo das Mahou Shoujo ali, e a gente tá no meio do arco. Eu esqueci o nome da garota agora, que é a Sayaka, isso, que é a melhor amiga da Madoka. A gente tá no arco onde que a Sayaka tá despirocando, que é pra mim o melhor momento de Madoka, tá? É o melhor momento mais bem escrito, tudo mais e tal. Ela tá despirocando, momento Taxi Driver ali, coringa dela, e a gente vem todo carregado do arco dela
dela pra chegar no ponto que é a apresentação de como as bruxas como é que se tornam as bruxas, como é que o mundo de Madoka, por que ele se desenvolve e principalmente o ato de retroalimentação que esse mundo tem. E ali você começa a entender a grandiosidade do roteiro de Madoka. Antes você toma um susto e ali você entende, esse bagulho é foda mesmo. E aí, cara, por que eu quis trazer esse ponto? Porque esse plot twist em si, eu acho que é o exemplo de, tipo assim, de tudo que a gente falou, tipo assim, do bem feito. O bem feito, tá ligado? Porque, na real, você já pode imaginar que aquilo tá acontecendo porque existem deixas, e principalmente deixas visuais muito fortes em Madoka. Madoka é um anime que trabalha com semiótica para um caralho. Muito. Então, cara, você já consegue ter muito dessa construção imagética ali. Só que textualmente, você fazer aquela conexão, você tem que fazer muitas conexões ali dentro do mundo pra você começar a imaginar aquilo. Porém, quando você entra no arco da Sayaka, você já pode começar a imaginar aquela construção. Sim. Aquele desenvolvimento, principalmente por quê? Por causa das frases da Kyuubi, que como ela vai deixando entender o conceito ali naquela construção. Então, mano, pra mim, assim, e é literalmente meio da obra. E é aquilo que a gente comentou. Então, tipo assim, ele é completo. Ele além de ele ser surpreendente, além de ele transformar o enredo da obra, ele também modifica o caminho que a obra tá seguindo, saca? Porque a partir daquele momento, pra você dar uma resolução que Madoka vira, como eu resolvo o mundo, esse mundo que me foi apresentado das Mahou Shoujo, aí você caminha pro espetáculo absurdo que é o final de Madoka com a Madoka virando deusa, basicamente, né? Madoka vira Jesus. Jesus, Lolho do Espaço. Exatamente. É legal que o mundo de Madoka, né, ele funciona tipo como uma entropia, né? Ele necessita de um equilíbrio e de uma constante troca de energia. E a própria mecânica no começo, quando a gente apresenta que derrota a bruxa e elas conseguem um negócio lá pra purificar as gemas, já é foreshadowing pra essa desgraça. Sim, total. Que tipo, se a pessoa ela parasse um pouco pra pensar quando essa mecânica aparece pela primeira vez, tá, e se elas não fizerem isso? O que vai acontecer? A pessoa poderia pegar, mas nesse ponto tu não pensa nisso. Aí quando acontece, tu pensa, por que eu fui burro e não percebi isso? Né? É porque no começo, né, só tem aquela impressão que vai ser aquela parada episódica de todo Mahou Shoujo, tipo o Super Pig, que ela tinha que pegar as pérolas, Sakura, que ela tem que pegar as cartas, e... Sim, porque é o comum ele brinca com esses conceitos e tem o gênero twist, né, que ele inverte com paradigmas do gênero, e a própria construção narrativa é muito bem feita, que nem o Carlos falou, sabe? Isso que é o foda do Madoka. Então, quando as pessoas ficaram fissuradas em Madoka, eu entendo completamente, cara. Completamente. Perfeitamente também. Merece totalmente a fama que ele tem. Inclusive é o meu anime top 1 de anime só série. Então, viva Mahou Shoujo. Ele é original, né? Ele é original. Ele é o último grande respiro da Shaft. Vamos ser sinceros, né? É o magnum opus do Gengoro Bosch, né, cara? É isso aí. E aí, cara, tipo... Eu realmente acho Madoka de ponta a ponta estupidamente bem construído. O universo, tudo conversa com a narrativa, tudo conversa com a construção. Como o Muriel acabou de falar, tipo, quando você para pra pensar no início de Madoka, você vai olhando pra frente e você fala, tipo, caralho, faz tudo sentido. Tipo, é tudo muito bem construído. Por que o mundo funciona assim? Por que eles falam do tema da entropia? Por que tudo vai acontecendo assim, tal? E tudo se desemboca nesse plot twist pra depois ter a resolução final, já que a gente acabou de comentar, de Madoka Jesus do espaço. Mas, cara, tipo, até mesmo futuramente, quem é... Ah, esqueci o nome da mina, cara. A mina que viaja no tempo. Omura. O porquê do passado dela, o desenvolvimento também é foda. Também é algo inesperado nesse ponto. E o mais legal é que, tipo assim, Madoka nesse ponto, ele entrega lá atrás no início, né, que é a bruxa máxima lá, que eu esqueci o nome também. Eu sou ótimo com nomes. Walpurgis, isso. E aí, cara, tipo, como eles falam disso, mas quando você chega no final, o Walpurgis, ele não é importante pra obra. Ele tem a animação fantástica e tal, mas o importante pra obra é todo o caminho que foi traçado, até o ponto da decisão da Madoka. Sim, só que assim, o que eu acho foda do Madoka também é que tem uma coisa que é muito falada nos livros de narrativa, que é a questão do contraste entre o sentimento principal da obra, né? Esperança pra desespero, digamos assim, vamos dar um exemplo. E a Madoka, ele vai construindo o plot twist, ele vai construindo essas coisas, e ao mesmo tempo ele vai brincando com esses conceitos sentimentais e filosóficos, levando eles do positivo pro negativo, positivo pro negativo. Então é uma montanha russa emocional que tu acompanha junto com os personagens. Sim. E o Spurgo aí, como é que fala? O Walpurgis aí, ele não é uma força antagonista no sentido de tu enfrentar ele diretamente no final,
final, mas ele é o desespero supremo, ou seja, a parte negativa suprema representada desse conceito que a Alba tá trabalhando desde o primeiro episódio. Sim. E a Madoka, na escolha final dela, é o extremo contrário, é o extremo positivo desse conceito que ele tá trabalhando desde o primeiro episódio, que ele foi construindo em cada arco de cada personagem. Ela é a esperança do mundo, né, basicamente. Exatamente! E mesmo essa escolha da Madoka, ela tem consequências no filme, né? Tem consequências, Claro. por causa que o mundo funciona como uma entropia. Então a escolha dela, se ela for pro positivo, o universo vai trazer um novo negativo. Aí vem a Loli capeta do espaço. Falou de capeta do espaço. Tem umas conveniências e tudo mais, mas é igual a gente tá falando aqui, funciona dentro daquilo que a obra se propõe. Exatamente. Não, e assim, o Muriel acabou de falar de todos os textos que ele já leu de livros de narrativa e tudo mais e tal. Uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai ler um livro de narrativa, seja ela qualquer, de livro, de game e tudo mais e tal, é conveniência existe. É isso. Cara, então, isso realmente tá escrito mesmo. Tipo assim, a gente tem que entender que aleatoriedade e conveniências existem, ela só tem que fazer sentido e, claro, tu não vai poder evitar construir momentos muito importantes da tua obra ou usar conveniência com muita frequência, né? Exatamente. Esse que é o problema. Acontece. Mano, tu conhece um cara que é alegre, um cara feliz, assim, pô. O cara tem aquela aura, pô, do bem. Mano, mas vai ter um dia que o cara não vai tá bem, mano. O cara que tá feliz o tempo todo, ele tá drogado. E se o cara tá triste o tempo todo, ele tá doente, tá depressivo. As pessoas, por mais que ela tenha aquela estigma, né? Porque você olha pra pessoa, assim, você tem aquela caracterização da pessoa, né? Aquele estereótipo. Às vezes a pessoa vai fugir do próprio estereótipo do que as pessoas veem dela. Então, assim, se uma pessoa humana foge do padrão dela, personagens também podem fugir. Não é nem questão de fugir do padrão, é que, por exemplo, tem uma coisa que muitos autores fazem pra lidar um pouco mais com conveniência, é eles pré-estabelecerem e fazerem isso muito forte, personalidades e mundos muito bem construídos que fazem com que certas coincidências, porque coincidência é uma base de probabilidade matemática daquilo acontecer. Então tu constrói, tipo, porra, esse cara, a gente sabe que ele gosta muito de chuva e ele costuma sair de casa na chuva. Aí lá na frente, teu protagonista tá apanhando de um cara vilão e esse cara aparece, mas tava chovendo, por exemplo. Mas é bem tosco, tá? Então, assim, esse cara a gente sabia lá atrás que quando saía chover ele gostava, porque isso tinha uma relação com alguma coisa da vida dele e tal. Então, esse personagem aparecer pra salvar o teu protagonista, isso eu tô um exemplo muito tosco, mas num dia de chuva é muito mais lógico dentro do teu universo e muito menos conveniente, porque a probabilidade matemática de tu encontrar ele na rua num dia de chuva é maior, por exemplo. Então, tu tem formas de fazer a conveniência ser menor e tipo, só que existem conveniências, existem aleatoriedades, só que o cara não pode ficar dependendo disso pra contar a narrativa, é só isso. Né? Senão fica uma narrativa pobre. Não, isso sim, exatamente. Não pode ser o Yu-Gi-Oh, né? Aham, minha carta magia é virada para baixo. É o coração das cartas, cara. Eu sempre compro a carta que eu preciso, né? É sempre a carta que ele precisa. E isso é um plot twist no final, porque falam que ele roubava mesmo, né? E uma no Zexal, eu reconstruo essa carta, pode isso! O Yuya do Zexal, ele reconstrói carta na cara dura. Não, ele nem esconde, né? Eu ativo a minha habilidade que eu inventei agora, eu reconstruo essa carta. Até o personagem falar, o quê? Tu reconstruiu a carta? Como assim? O último duelo do Zexal, cara, meu Deus do céu. O cara joga, tipo, Pokémon e fica fazendo Game Shark pra dropar Hurricane. Já desvirtuamos o anime do Carlos. Se a gente tava falando de conveniências... Ô, Manuel, de qual anime tu vai falar mesmo? Só pra pessoal entender aqui. Vocês querem que eu falo desse aqui mesmo agora? Que é o exemplo ruim, né? O que eu falo do exemplo bom? Fala. Eu quero que depois você vinha e fale pra mim, pai é quem cria. Porque o anime que eu vou falar, acho que ninguém conhece, né? Ninguém nunca ouviu falar, né? Que ele tem a segunda parte aí meio polêmica, que é o Zag Drop. Isso aí não existe, cara. Existe um anime de 11 episódios e termina ali. Não é, porque é interessante. O que se trata do Zag Drop, né? Ele é um anime de 2011, mais ou menos. Ele é mais ou menos da mesma época de Madoka. Esse ano veio uns animes muito legais, aliás. E o que ele fala? Basicamente, ele é protagonizado por um solteirão, que ele vai no velório se não me engano, do avô dele, se não me engano. E aí, ele chega lá no velório do avô dele, ele descobre que o avô dele tava criando uma menininha, que ela tem uns 5, 6 anos. E aí, no meio do velório, tá todos os parentes falando, né? Nossa, esse velho aí tava criando essa menina. De onde ele chegou essa menina? Será que ela é filha dele? Será que não sei que lá o quê? E o que nós vamos fazer com ela agora? Sei lá, eu não quero criar, eu não quero. E a menina fica meio assim, deslocada. Ela sabe que ela não tá sendo querida, né? Ela tá sendo mal vista ali por aquele meio. E aí, ele vai e resolve pegar a menina pra criar. Então, o anime, ele é sobre as dificuldades de um solteirão que não
entende nada de criança criar uma menina. Aventuras de um pai solteiro. Aventura de um pai solteiro. Até aí, esse mangá é maravilhoso. Até aí. É uma história familiar muito boa, sabe? Assim, desses animes mais familiares, atualmente tem alguns, né? Spy Family. Isso aí também pode ser um mangá de investimento, sabia? Investimento na bolsa. Exatamente. Não, não. É sobre investir, é sobre paciência. Eu já vou chegar nesse ponto. Não. É o famoso compra na baixa, vende na alta. Caralho, Lucas, puta que o pariu. Tu não tinha nada melhor pra falar, não, mano. Eu, quando o Manuel trouxe e falou que ia falar desse anime, eu falei, ó, o Manuel vai trazer o Sag Drop, é o Lucas. Ah, não acredito. Eu falei, o podcast não é nosso, né? Nós que vai ser cancelado. e aí o Lucas faz o trabalho de ser cancelado. E aí até o último episódio mostra, né, uma lição de moral sobre pais criando filhos. A minha irmã, por exemplo, ela tava com a filha dela pequena, ela assistiu esse anime, ela gostou bastante. É meio difícil não gostar de usar Drop. É porque é muito legal. É muito legal. Antes de chegar no plot twist, uma coisa muito importante que a gente tem que destacar desse anime é algumas coisas da questão, assim, no Dramatic Writing, ele fala da questão da premissa, né? De tu definir uma coisa, uma mensagem meio que, assim, que tu quer passar com aquela obra, digamos. É um tema. E, cara, uma história que fala de aventuras de pai solteiro, ela é... Hoje tá na moda, né? Hoje tá na moda. Tá. Depois do Mandalorian. Mas o legal é porque, assim, a gente sabe que em muitas sociedades os pais têm costumes de comprar cigarro, assim, e de desaparecerem. A paternidade, ela é um problema, né? Muita gente acaba sem ter essa figura paterna, E existe esse encargo social também de vários homens não quererem ter relacionamentos, por exemplo, com uma mulher que já tem um filho, né, de outra pessoa. Existe um problema social. Existe uma mensagem muito bonita nessa primeira temporada, que é tipo, apesar de todos os problemas, a paternidade vale a pena, digamos assim. E, cara, tem uns episódios muito legais, tipo, a menina fica doente, é muito verossímil a história, né? Sim! É muito bem feito. Mas aí você, às vezes, você se interessou por Zag Drop, você nunca ouviu falar, você procura o anime, você vê que ela só tem uma temporada. Isso, graças a Deus. Por que será que ele não tem outra temporada, né? Aí você assiste 11 episódios e esquece. E aí, você vai procurar o mangá e você vê pessoas falando mal do mangá. Isso tem um motivo. O que acontece? Na segunda parte do mangá, a menina, eu esqueci o nome dela. Agora eu esqueci o nome dela. Só pesquisar aqui rapidinho pra poder colocar. Mas pesquisa sem o concept shirt, só pra garantir. Não, com certeza. Chama Rin. O anime, ele fala, a menina é criança. E aí, no mangá, que é a segunda temporada, ela tá adolescente. Então, é um pai solteirão tendo que lidar com a filha adolescente. É uma problemática legal? Até aí tudo certo, tudo é uma maravilha, né? É uma problemática legal. Mas aí o que acontece? Essa autora, filha da puta, ela decide fazer um plot twist da bunda. Que destrói a porra do negócio que eu falei que era bom pra caralho. E destrói toda a coisa que a gente tá falando aqui, que ela construiu na primeira parte. Basicamente, ela coloca que a menina, que o cara criou desde os 5 anos de idade, apaixona por ele. Até aí, tudo bem, é só ela, né? Ele poderia falar, cala a boca, menina, vai trabalhar, vai estudar, não pensa nessa idiotice, não. Mas no final, o cara, que já tá bem mais velho, ele aceita que a menina gosta dele. E a frase final do mangá é a menina falando pra ele, eu quero ter um filho seu. Termina. Problema desse plot twist. Nossa senhora. Por onde a gente começa? Primeiro, o negócio de, porra, ela jogar todo aquele negócio legal pela janela é foda, do social, né? Vamos ignorar um pouco a parte moral do incesto bizarro, né? Porque isso é um ponto que é válido a discussão, tá? Não tô desvalidando esse ponto. Mas o foda é que ó, o Manuel vai explicar certinho até, que narrativamente não faz sentido nenhum essa merda. Não faz sentido. A desculpa que se dão é que não necessariamente é um incesto, né? Mas moralmente é. Vamos começar, né? E assim, cara, tão ruim moralmente quanto é ruim na questão narrativamente, igual ele acabou de falar. Porque, tipo, tu pega a tua história e joga no lixo. Foi exatamente o que eu acabei de falar de Holy Land, cara. Tipo, você pegou a tua história e tu jogou ela no lixo. Pá! Eu juro que tem vezes quando eu vejo coisas acontecer como isso, como aconteceu com Holy Land, como aconteceu com o Zag Drop, eu tenho muito na minha cabeça que é o autor falando, cansei. Foda-se. O cara falou assim, cansei do mangá, vou voltar pro doujinshi. Aí ele continuou escrevendo. Nossa, é isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. Porque existe essa... Quem acompanha desenho quem acompanha anime sabe que existe essa mania de ter muita história japonesa que se o incesto não for de duas pessoas biologicamente ligadas por sangue, é ok. É moralmente correto. De um tempo pra cá, os caras largaram até o foda-se, filho. Não tem nem mais essa trava aí. Na verdade, nunca teve. Você quer fazer uma história focada em incesto? Foda-se. Faz. Eu não tenho problema com isso. Tem uma série até uns tempos atrás que o povo pagava pau que tinha incesto, que é o Game of Thrones.
menos. E a galera adorava. Então, assim, não tem problema. Só que o Zagdraop nunca foi isso. E a maneira como a história é construída, como o cara é criando a menina desde o começo, é uma relação paterna, não é uma relação afetiva. Se ele tivesse pegado a menina, sei lá, com 13 anos de idade, tivesse um time skip de 2 anos e ela visse ele com um olhar mais romântico, aí até que daria pra entender. Eu acho que o Zagdraop dá a mesma raiva de quem assistiu Oreimo. Não sei se você lembra de Ori no Imoto, Oreimo. Ah, o Orinomoto, sim. Oremos, sim. Não tem nem essa trava do não serem irmãos de verdade. Lá são irmãos de verdade e o autor falou, foda-se, eu vou estragar. Meteoro de foda-se! Tava todo mundo segurando o autor e falou assim, não, me larga, gente, me deixa estragar meu mangá, deixa. Mangá, acho que é Light Novel, né? Mas ele fez muita força e no final ele conseguiu estragar a Light Novel dele. Tô imaginando o autor amarrado numa dungeon. Ori no Imoto, basicamente, o cara tinha história com a irmã dele, tinha tensão sexual, mas por ser ete, mas não tinha, assim, amor de inter-irmão. Era só, tipo, aquela cena dele pegar a irmã dele em situações nada... Ortodoxas? Ortodoxas, boa palavra, Manuel. Então, mas assim, não tinha relação. Tanto é que, durante a série, o protagonista, ele acaba namorando com a mina que você acaba, assim, torcendo pra ele namorar, que é a Kuroneko. Sim. E aí tu fica legal. Só que chega uma hora no anime que o autor falou assim, foda-se. Não quero. Agora, os irmãos vão se apaixonar, e aí vira um super problema, e aí o cara, ele arruma problema com todo mundo, porque todo mundo fala assim, cara, tu tá querendo comer tua irmã, cara. Para com isso. Tá errado, cara. E aí ele vira, todo mundo fica puta com ele, aí ele fica com a irmã dele por um dia, saca? E depois a irmã dele fala assim, caralho, isso que nós tá fazendo é errado, né? Melhor deixar essa porra pra lá. Aí ele fala, melhor. E foda-se, aí termina o cara, só os dois, tipo assim, terminam como irmãos normais, óbvio, abre aspas, normais, né? Porque tiveram um caso de um dia. E todas as meninas que gostavam do protagonista, porque, tipo assim, era meio com um harém, puta com ele, porque o maluco largou elas pra ficar com a irmã. Eu acho que foi pior que o Zagdraop, no sentido de que, assim, Foi pior. o autor, ele nem teve culhão de levar essa porra até o final. Pra continuar com a escolha dele. Aí acho que alguém falou assim, bateu, acho que o Ministério da Justiça, assim, ó. Ô, irmão, qual foi? Vai dar merda, cara, vai dar merda. Bateu o Ministério da Justiça. Acho que no Japão não bateu o Ministério da Justiça, né? Ah, não, no Japão com certeza não, irmão. Alguém chegou pra ele e falou assim, ô, irmão, qual é desse carro aí? Ele falou assim, não, é Brinks. Aí foi lá, no último capítulo ele tá sozinho. É Brinks! Cara, e eu tenho uma raiva dessas histórias. No caso do Ori no Imoto, eles eram irmãos de sangue mesmo, né? Mas eu tenho uma raiva dessas histórias de, nós não somos irmãos de sangue, então a gente pode trepar, e fica dando essas brincadeirinhas. Eu lembro quando eu tava jogando Trails in the Sky, eu tava jogando, legal, 2 irmãos, legal. Nossa, que legal que não tem esse negócio de não somos irmãos de sangue, vamos dar uma trepada, né? Aí no final, não, vocês não vão fazer isso. Não, vocês não vão fazer isso. Não, vocês vão fazer isso. Aí eu discordo um pouco dessa questão, porque tem temas que dá pra te atrapalhar dependendo da forma que tu trabalha, né? Sim, verdade. O ser humano, ele é um ser tridimensional, ele é psicológico, social e biológico. Nós temos essas 3 coisas. Existiam sociedades que o incesto era normalizado por questões sociais de, por exemplo, herança, poder político, né? Enfim, mesmo que as pessoas não se amassem, se casavam com seus irmãos pra manter aquilo dentro da família. A história ocidental, principalmente das construções dos reinos na Europa, é muito baseada nisso, né? Primo casando com primo, irmão casando com irmão. Exatamente. É por isso que os impérios acabaram, porque pegavam doença e não tinha evolução de DNA. Hoje a gente moralmente tem essa percepção, mas tipo assim, não só na parte ocidental, eu tô falando mais porque é o que a gente vive aqui, mas na construção mundial de impérios, esse tipo de coisa, tu tem muito disso. Sim. Muito. O incesto era uma coisa normal por causa de uma questão social, porque muitas vezes não tinha relações biológicas, tipo, afetivas e psicológicas afetivas entre os dois, mas a questão social botava essa força pra questão de poder político, né? Só que, historicamente, você descobriu uma coisa muito interessante, dá merda, Uma coisinha chamada consanguinidade. né? Eles perceberam que dá merda, e aí mudou a questão que precisou se construir uma moralidade social também pra impedir esse tipo de coisa, porque no final quem vai tomar no cu é a porra da criança. Eu conheci, tipo, a minha primeira namorada, ela tinha alguns problemas, porque o bisavô dela casou com... O tataravô dela casou com a prima. E aí tem gente da família dela que tem, tipo, doença que só ele e mais 3 pessoas do mundo tem. Eu nem vou muito longe na questão de gerações. A minha madrinha com meu padrinho, que é os tios meus de primeiro grau, eles eram primos. Eles casaram, eles perderam muitos filhos por causa da consanguinidade. Por quê? Existe o gene recessivo. Todos nós temos doenças que elas são causadas pelo gene recessivo. E normalmente não dá muito problema
problema, essas doenças, elas não se desenvolvem muito rapidamente, porque precisa de os dois genes recessivos. E quando a gente se casa, o pai e a mãe se casam, como eles têm genótipos diferentes, acaba que não causa essa junção dos dois genes. Mas quando você tem consanguinidade, que é você ter um filho, ter um descendente com algum parente próximo, seja primo de primeiro grau, seja irmão, seja tio, seja o que for, acontece essa fusão, né, dos genes e acaba corretando esses problemas, que tem até um dos termos, tem até uma doença que uma família real lá dessas da Europa, elas tinham um queixo meio pontudo, sabe? A mandíbula meio torta, é por causa disso, dessa questão da consanguinidade. Então, hoje em dia a gente tem essa noção moral contra o incesto, mas também tem uma questão biológica também. Só que também a gente tem que entender que irmandade, assim, ela é também uma construção social. O que é ser irmãos, né? Então, eu acho que também tem todas essas complexidades que vale muito a pena ver e analisar em obras. Por exemplo, ele trouxe o Trails in the Sky. A moral dos Trails in the Sky é que quando o Joshua, que é o irmão que é adotado, eles já tinham entre 12 e 13 anos. Eles já eram pré-adolescentes, eles passaram 3 anos junto apenas, então eles passaram a maior parte da vida como não irmãos, né? E o Joshua, ele se apaixona pela história ele se apaixona pela Stella no primeiro dia que ele vê a Stella, né? Então, assim, é meio complexo tu também falar, agora vocês dois são irmãos porque eu me casei, né, com a sua mãe dele, agora vocês têm 15 anos, então vocês não podem sentir nada um pelo outro. Não vai funcionar, necessariamente, porque, por exemplo, eu não consigo passar pela minha cabeça eu pegar a minha irmã, assim, dá vontade de... E eu tive um crescimento muito próximo com as minhas primas também, eu tive uma convivência muito forte com elas, desde que a gente era muito pequeno, então, pra mim, elas são como minhas irmãs também. É estranho, eu também tenho esse sentimento. Então, pra mim, também tem essa construção social. Outro exemplo, tem aquele anime, e assim, gente, ele é um etinto, ele é cheio de coisa bizarra, que é o Eromanga Sensei, mas o engraçado da história é que, assim, eles já eram apaixonados um pelo outro antes dos pais deles se casarem. Então, assim, depende da história, eu acho que dá pra gente... Porque existe esse tipo de coisa, assim. Só uma nota, o Eromanga Sensei é do mesmo autor do Oreimo, tá? Mas pelo menos aqui não tá tão ruim, né? Pelo menos, ele já era apaixonado. Mas tá vendo a diferença? Ele aprendeu com erro. Ele aprendeu. Porque, assim, existem incestos, isso aqui é verdade, gente. Existem incestos que a sociedade aceita de boa. O de primo, por exemplo. De primo é muito comum aqui no Brasil as pessoas aceitarem. E assim, eu não tô fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, eu só tô levantando que é um assunto interessante. Porque, assim, qual é a diferença dessas duas que eu citei pro Oreimo e pro que o Manuel trouxe ali do Sag Drop? A construção social dos personagens e da história permite com que faça sentido dentro da questão quando tu pensa em pessoas tridimensionais, aqueles dois personagens se apaixonarem. Um outro exemplo que não funciona é o Lunar, que é um outro RPG que a gente falou lá no Grandcast. Os dois são criados desde bebês juntos. E quando tu conversa com os NPCs da cidade, é bizarro, porque parece que os pais e as pessoas da cidade, tipo, adotaram a menina desde bebê e criaram a menina pra ficar com o cara. É bizarro demais, cara. É assustador. É tipo Kiss vs Cis, cara. E Kiss vs Cis é um eti. Ele é feito, né, pra putaria. E nele tem, cara. Os pais falam, vai, pode teus irmãos, é isso aí. Incentiva. É isso aí. E eles são criados desde pequenininho junto. Então tu tem essas questões, porque quando tu vai ler livro de narrativa, tu não pode ignorar a percepção do contexto social do teu universo, da tua construção, né? Então qual é o problema? Claro, tem toda a parte moral e isso é aceitável a discussão, mas quando a gente olha a parte de construção narrativa, o Sag Drop é imoral e não tem construção pra aquilo, né? Eu acho que nas obras que a gente citou aí, aqui agora, né, o grande problema eu acho que é realmente isso, porque, assim, não são obras que tratam do drama, sabe, de pessoas que são consideradas irmãos e têm que superar isso, sabe? Não são obras que tratam isso. Pelo contrário, são obras que tratam disso tão diferente, sabe? E do nada mete isso, né? Tem um anime, cara, que eu esqueci o nome, que ele fala disso. Ele fala da parte mais dramática, que é um casal, eles são irmãos, eles descobrem que eles são irmãos. Eles se apaixonam primeiro, se eu não me engano, eles descobrem que eles são irmãos depois. E eles têm que lidar com isso, sabe? No final eles desistem. Eu esqueci o nome da porra do anime, cara. É um recente? Não sei se ele é recente. Yosuga no Sora, não, pera, não é isso. Não. Esse aí não desiste, não. Ele desiste de tentar segurar, né? Ele vai lá e, assim, sabe, eu vou passar de aplica mesmo sem dó. Mas
a parada é o seguinte, tanto o Zag Drop quanto o Oreimo é isso. Isso. Os dois tiveram a história pronta, sabe? Ele fala assim, autor, termina. Aí ele fala assim, não, Eu vou cagar tudo. vou usar o plantel aqui agora. E ele destruiu a própria obra, entendeu? Uhum. É que nem a parada que eu já falei em várias vezes, assim, tipo assim, traição, incesto, essas paradas assim. Eu não gosto, mas se tiver, que seja pelo menos pra tratar, pra levar isso a sério. Lembra que a gente falou, por exemplo, no podcast que a gente... Eu não lembro qual foi o tema do podcast, agora me fugiu, mas que a gente falou sobre o Tata no Yusha, que era a questão lá da acusação de estupro. É que tu tem que ter responsabilidade social. Beleza, tu vai fazer isso, mas tu vai usar isso pra alguma coisa ou pode usar só pra causar? Porque se for só pra causar, velho, usa outra coisa. Esse é o detalhe. Exatamente. No Trails, a gente tá até mudando o tema do podcast pra incesto, mas no Trails, os personagens, eles nem levantam muito essa bola, mas é porque, tipo, os dois passaram 2 anos juntos, então as pessoas já perceberam e, tipo, tá de boa, sabe? Tipo, eles são irmãos, mas tipo, eles não são irmãos de verdade, né? Sabe qual que é o problema que eu tava jogando no Trace? Primeiro que a Stella, ela não dá indício disso em nenhum momento. O Joshua até que dá. Ele tem um certo forte aí, da Stella ela não tem. Não, o Joshua, do primeiro 10 segundos de jogo, ele já dá, né? O Joshua ele tem, a Stella ele não tem. E segundo que eu já vi isso tantas vezes, que quando não acontece isso, Enche o saco, né? eu bato palmas. Por exemplo, citar rapidinho aqui pra gente não enrolar muito, Love Hina. Love Hina é um harem maluco e chega um ponto que chega a irmã do protagonista. A protagonista, né? A que ele escolhe a Naru. Mas ela é irmã, ela. Nós não somos irmãos de sangue. Ela, puta que pariu, fudeu. Fudeu. Aí no final, ela fala, mas, Keitaro, eu gosto de você, nós não somos irmãos de sangue, não sei o que ela fala. Eu sei, sua idiota, mas você é minha irmã mesmo assim. Exatamente. Tem uma hora no final, cara, que é muito bom, que tipo... Aí ele vai atrás da Naruzegal, né? Eles estão tentando impedir eles, né? Ele quer casar com ela, não sei o que lá o que. Aí todas as minas aparecem, né? Na frente dele, com uma roupa bonita pra tentar seduzir ele. E ele, eu gosto de você, mas não é por causa disso. Ele trata elas todas educadamente. Chega a irmã dele com uma cinta liga e fala: maninho, vamos nos aprofundar desse amor proibido. Ele sai correndo atrás dela com uma frigideira. Vai vestir uma roupa, sua filha da puta. É complexo, né? Esse tipo assim dá pra fazer um podcast pra terminar, ou quando vocês quiserem terminar o podcast, dá pra fazer um falando de... Incesto. Não de incesto especificamente. Momento torta de climão. Esses pontos sociais sensíveis que muitas obras tratam sem responsabilidade social nenhuma, e às vezes outras obras que até fazem um bom uso disso ou querem trabalhar isso, acabam se fudendo por causa delas, por causa das outras. Exatamente. Mas o porquê que eu trouxe o Zag Drop nem foi pra estender tanta essa coisa como incesto que acabou estendendo. Mas ia, não tinha jeito. Mas sim justamente por causa que é um exemplo de um plot twist ruim. Uhum. Tipo, eu acho que a autora fez só pra causar. E talvez, eu ouso dizer que talvez a gente nem conhecesse o Zag Drop se não fosse por esse plot twist. Mas não, a gente ia conhecer por uma obra fofa e divertida. Era por isso que a gente ia conhecer o Zag Drop. Não, talvez sim. Mas muito do sucesso dele é por causa dessa polêmica. Ou seja, ela fez pra poder causar. Sim! Mas quer ver uma coisa, por exemplo? Só pra gente terminar esse assunto. Existem outros inúmeros animes que tratam sobre, hoje em dia, que tratam essa perspectiva. Mesmo quando a criança nem é filha deles. Eu adoro um, que é Hinamatsuri, que é isso, basicamente. Como você criar uma criança mimada que tem superpoderes, né? Barakamon. Tem vários animes que são fantásticos, que são... O próprio Spy X Family agora também é nessa pegada. Spy X Family, exatamente, né? Que essa aí é a grande propaganda do governo japonês pra fazer os japoneses transarem. Spy X Family. E aí, cara, tipo, você não precisa ter nada disso. Você consegue construir uma narrativa de família, tranquilo assim. E o pior, a bicha consegue da autora, mas ela não quis conseguir no final. Foi só isso que ela fez. Ela só precisava continuar. Continua, sua filha da puta. Ela podia terminar até igual terminou o anime. Tipo, eles tiveram uma vida. Foda-se. E tava tudo bem. Perfeito, velho. Mas o foda disso que eu falei, das obras que querem trabalhar isso de uma forma interessante. Por exemplo, quando o Spy X Family saiu, cara, deu muita treta falando que era pedofilia, incesto e tal. Sendo que era só um pai cuidando de uma criança. Spy X Family... Nossa, cara. Pelo amor de Deus, né, velho? Deu muita treta, assim. Claro, não tem nada de errado. A obra não fez... Até onde eu li, ela não fez nada de errado nesse sentido ainda. É simplesmente porque é tão comum esse tipo de merda, e as pessoas também estão, na nossa sociedade, estão tão acostumadas a não ter um carinho paterno, assim, tão afetivo, de abraçar, como tu da mãe, que quando a gente vê uma obra trabalhar um pai muito carinhoso nesse sentido... É verdade. Já é tratado automaticamente como uma coisa sexual. E claro, assim, nós homens temos... Nossa sociedade machista estrutural tem... É
é o responsável por isso, obviamente. Não vem do nada isso é da construção. Mas é triste tu ver que, tipo, esses exemplos de animes que querem mostrar como paternidade pode ser uma coisa boa, até pra ver se as pessoas param de sair pra comprar cigarro ou querem ter filhos, né? Como o Carlos falou da questão do anime ali pros caras transar, acaba sofrendo isso por causa dessas construção dessas outras obras e da nossa construção social, sendo que não tem nada de errado ali. Mas só pra finalizar, né? A Spy Family é muito isso, né, velho? É muito tipo assim, gente, Japão, como é legal ter uma família. Vejam, gente, saiam do computador. Vão trepar, seus filhos da puta. E pra finalizar, né, gente, a questão do Zag Drop, se você se interessou pro Zag Drop, fica só no anime. Esquece, manga não existe. Vê o anime, vê os 11 episódios e fala, nossa, essa obra é perfeita, fechou aqui, não existe nada além desse anime. Não existe, esquece que isso existe. Dá pra fazer isso com tanta coisa, né, velho? Ah, mas o Zag Drop é bem marcadinho, velho. É uma dessas coisas assim, bem marcada. Bom, esse aí era o ruim, né? E, não, tu falou que também tinha um plot twist bom, né? Que o Zag Drop foi nosso aí que deu 20 minutos de fala sobre incesto. Fala do bom agora. Ué, capaz. O bom é um desenho que, no anime, que muita gente deve ter visto quando era criança, quem é mais trintão, igual eu, que ele passou no SBT, né? Anos 90, né? Que é o Guerreiras Mágicas de Heart, que é um Mahou Shoujo, que a gente já falou, e Sekai, que a gente já falou aqui também. Um dos primeiros, hein? Sim, ele é um dos primeiros. Vem antes ou depois de O Hazard? Não lembro. Os dois são o mesmo ano. No mesmo ano. É porque o Rei Heart, ele pegou embalo de Sailor Moon, né? As autoras, ela... Não, Glória, não, anos 90 vamos contá-lo de Mahou Shoujo, né, velho? Exatamente, né? Você cai da época, né? O Madoka dos anos 90 foi o Sailor Moon, que foi o que causou essa revolução dos Mahou Shoujo, né? E aí isso instigou muitos autores a fazer umas histórias interessantes com o tema das garotas mágicas. É por isso que eu falo pro pessoal que tá puto com esse cara, eu falo assim, meu irmão, calma, passa. Por exemplo, também teve Princesa Tutu, que também é muito bom. É muito bom. Tem até o... Pode ser considerado também, Mahou Shoujo? Qual é mesmo aquele? Ai... Qual? O que tem 37 episódios, mano, que o pessoal... O Roda de Versalhes é quase isso, né? Mas ele é mais histórico. Mas qual é o nome do... Não é o Fumusou Shite, não? Não, ele tem 50 e poucos. Mas Fumusou Shite também, o próprio... Aí quando chegou ali na parte do 2000 e pouco, pouco depois de Sakura Card Captors, aí a fórmula já tava enchendo o saco já. Mas esse comecinho tinha... Mas é engraçado que a Sakura fez sucesso pra caralho, né? Quando começou o Nanoha, a terceira temporada do Nanoha, já tava saturado, porque a primeira é interessante, a segunda é legal. Sim. E a terceira já tava, já chega. Olha que legal, a gente foi do plot twist pro incesto, e agora a história do Mahou Shoujo, gente, é muito foda. Não, calma que a gente volta no plot twist, que esse de Reaf é foda pra caralho. É foda mesmo. E aí a gente chega no Rei Heart, que as autoras elas se sentiram inspiradas pelo Sailor Moon, e elas usaram também uns elementos de um anime de mecha, de anos 80, que é o Ixer. Ele é bem parecido, que ele tem uns elementos parecidos com o Sailor Moon também, mechas e tudo mais, com guerreiras mágicas. Então qual que é a história? 3 gurias genéricas, a de cabelo vermelho, a de cabelo azul e a de cabelo verde, é que elas estão na Torre de Tóquio, fazendo todas elas estudam em escolas femininas, conveniência aí. E aí todas elas estão na Torre de Tóquio fazendo estudo. Aí tem a Hikaru, que é a Lucy, de cabelo vermelho, que é a escola de pobre. Tem a N, a Fu, que é da escola de classe média. E tem a Umi, que é a Marine, que usa óculos, que é da escola de rico. Marine, que é a escola de burguês safado. E aí as 3 são isekaizadas pro mundo mágico e fantástico de Sephiroth. Mas como é que o caminhão bateu nela? Elas estavam em cima da torre. Mano, nessa época você não precisava. Naquela época ela não precisava do caminhão, né? Não tinha caminhão nos anos 90. Era tudo muito mágico, sabe? As pessoas eram transportadas e tudo mais. Era só assim, só o espírito, só vai. Só toma uma balinha e vai, sabe? Era mais tranquilo, né? Muito mais suave. Você não tinha caminhão, você não tinha facada. Tem muita facada na galera no meio da rua também. Não tinha nada disso. Elas só escutam uma voz lá falando, né? Elas só escutam uma voz falando, salve, filho! E aí elas já caem já no meio do nada, parece um peixe voador pegando elas. E elas encontram um cara baixinho, que é o Guru Clef, né? Que ele explica pra elas, fala, é o seguinte, vocês estão no mundo de Sephiroth aqui, o mundo tá indo pra linguiça. Indo pra linguiça é muito bom. A gente tem uma dona aqui que ela tinha que ficar rezando pra esse planeta, pra esse reino, que é a Princesa Esmeralda. Se ela parasse de rezar, o mundo ia pro chapéu. E ela foi sequestrada pelo braço direito dela, que era o feiticeiro que trabalhava pra ela, que é o Zagato. Ele sequestrou ela, o trabalho de vocês é dar um pau nele e resgatar ela. Ah tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Isso aí foi o mestre dos magos que falou pra ela. Eu vou dar magia
magia pra vocês. Falando em Mestre do Magus, é um plot twist muito boa, né? Que o Vingador era do bem e o Mestre do Magus era o velho filho da puta, né? Não é bem isso, mas continue. Guerreiras Mágicas é bem parecido. Esse baixinho é bem filho da puta também. E aí esse baixinho ele é transformado em pedra por uma capanga gostosa lá do Zagato, que é a Alcione, né? E aí elas saem pelo mundo, elas vão procurando as magias delas, elas vão ganhando power-ups, elas vão despertando uns mechas. E aí, nesse meio tempo, elas vão enfrentando os capangas do Zagato. Um deles é a Alcione, né? Que ela é doidinha pra dar pro Zagato. Ela segue ele. Alcione. Não dá, cara. Ela segue ele feito um cachorrinho, sabe? E ela sempre falha. Ela apanha 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. E aí tem outros 2 capangas, que é a Caldina, que é uma dançarina, e que é o Ascot, que é um baixinho que controla monstros. E quando elas enfrentam eles não são ruins, sabe? Eles são simplesmente pessoas que estão seguindo o Zagato. Eles têm uma crença, mas eles não são pessoas ruins. E em determinado momento, nesse começo de temporada, eu não lembro quem personagem que fala, que faz pouco tempo que eu reassisti Heart, tem um personagem que fala: por que diabos o Zagato, ele quer dominar esse mundo? Como assim, por que ele quer dominar? Ele é mal, né? Não, por quê? Quem que comanda esse mundo é a Princesa Esmeralda. Ele sabia que se ele sequestrasse a Princesa Esmeralda, deixasse ela presa, o mundo ia pra linguiça. O que ele vai ganhar governando um mundo destruído? E aí, essa pergunta é deixada no ar, as protagonistas elas não querem saber disso, por quê? Porque elas querem voltar pra casa, elas são adolescentes e elas estão com poderes mágicos. Foda-se as idiosincrasias, as entrelinhas, sabe? Elas querem terminar aquilo lá, que elas querem voltar pra casa. Bem Caverna do Dragão mesmo. Foda-se que o mundo não é preto e branco. Então, aí no final elas conseguem despertar, né, os mechas lá, né, que é uma Roshoujo com mechas, acho que é um dos poucos que tem um Dangaiser 3 também mais pra frente, mas... Ai, Gonagai fica tão feliz com isso, né? Bom demais. Aí eles vão lá, elas chegam no castelo do Zagato, elas derrotam o Zagato. E isso é o penúltimo episódio da primeira temporada. Nossa, penúltimo episódio? O que vai acontecer no último episódio, né? Elas chegam lá da Princesa Esmeralda. Espero que não incesto. Não. E é bem comum, né? Clamp adora isso, né? Chega lá a Princesa Esmeralda, ela chega a Princesa Esmeralda por algum motivo, ela ficou adulta de uma hora pra outra. E tinha algumas idiosincrasias, né? Mostrando que o Zagato, ele tratava bem a Princesa Esmeralda, não era aquela relação de uma pessoa autoritária, um sequestrador com a vítima. Também não era nenhum sintoma de síndrome de Estocolmo. Ela perguntava pra ele: por que você me sequestrou? Por que você tá fazendo isso? Ele falava: você sabe por que eu tô fazendo isso? Deixava um mistério, tinha uns pequenos foreshadowings, né? Mas é aquela coisa que a gente falou do bom plot twist. Não dá nem pra você imaginar o que vai acontecer. Até uma hora que a Alcione, ela escuta, né? E ela fala: não é possível que você falou isso. Não dá, cara, não dá, velho. Ele escuta. Aí você descobre que o Zagato, na verdade, era o Jorge Aragão. Não. Eu vim pra Reanf pra ver o meu moreno, né, velho? É isso aí. Cara, Alcione é um nome tão brasileiro que na dublagem, né, da Gota Mágica, eles mudaram pra Alcion o nome dela. Aí Zagato eles mudaram pra Zagard, Emerald mudaram pra Esmeralda e outras coisas. Justamente pra não ficar esse Alcione, né? Na época nem tinha marrom ainda. Tinha, mas não era tão popular quanto ele é hoje em dia. Aí eles chegam lá no Zagato, o Zagato tá com meca preto fodão, né? Elas usam o poder da amizade da puta que pariu, dão um couro no Zagato. Elas chegam lá na Esmeralda. Aí, princesa, beleza? A gente matou aquele corno ali. A gente veio te salvar. A gente pode ir embora agora? Ela, vocês mataram quem? A gente matou o Zagato. Legal, né? Por que vocês mataram meu homem, sua filha da puta? Eu vou matar vocês. Ela invoca uma Barbie albina, começa a descer o cacete nelas tudo. Ela, puta que pariu, que merda que é essa que tá acontecendo? E aí ela começa a explicar. Ela parece a outra personalidade dela mais nova, né? E fala: não, porra, princesa Esmeralda, quem que tá te controlando? Não, ela não tem ninguém me controlando, essa sou eu. Bah, que merda que é essa? É porque é o seguinte, eu não chamei vocês aqui pra me salvar. Eu chamei vocês aqui pra me matar. Como assim? Porque o Zagato, ele me salvou. Eu me apaixonei por ele, ele se apaixonou por mim quando eu era o núcleo de Zefiro. Mas o núcleo, ele não pode se apaixonar. Ele tem que ficar 24 horas por dia rezando pelo bem do mundo. E aí, o que eu fiz? Eu sabia do que eu tinha feito de errado e eu chamei vocês. Porque apenas guerreiros do outro mundo podem matar o núcleo de Zefiro. Guerreiros desse mundo não podem me matar e eu não posso me matar. Então tem que chamar vocês. O Zagato sabia disso e ele me sequestrou. Pam, pam, pam. Ou seja, elas não foram lá pra salvar a princesa. Elas foram lá pra matar a princesa. A princesa era a vilã. O Zagato não era um vilão. E o que elas tiveram que fazer no final? Elas tiveram que ela não tem tipo, vamos ajudar você, vamos trazer seu macho de volta. Não. Não tem escolha. Ela foi empalada por uma lança etérea de 10 metros. Porque ela se engraçou com um colega de serviço. 5 lições da vida. É a famosa regra, né, filho? Onde se ganha o ponto, se come a carne. Não, cara, eu lembro que uma vez eu conversei com uma amiga de um amigo meu. A gente tava falando de anime e tudo mais. E ela falou de Guerreiras Mágicas de Heart. Ela falou que ela assistiu isso na época que ela era criança. Ela ficou tipo, ficou com boca aberta um tempão, com poker face na tela.
Porque eu imagino, né? Porque é um plot twist bem feito. E que é uma coisa que não dá pra você pensar, cara. Não dá pra você esperar. Até porque tu não espera, também é aquele famoso, que nem a gente falou do Madoka, né, que é o plot do gênero, né, é algo que é a pessoa que tá, claro, tu tem a construção, e que isso é muito importante, porque só o plot de gênero sem construção, ele não faz nada de muito bom, né, porque justamente tu precisa construir pra pessoa acreditar que tu tá dentro desse lugar, desse ambiente seguro. E aí depois tu tem o plot twist de desconstrução dos paradigmas da história e te pegando com as calças arriadas, por causa que era algo que tu não esperava pra esse tipo de obra, né? Mas assim, mano, eu vou te ser bem sincero pra vocês. O plot twist que eu mais gosto, tá? Que, por exemplo, é esse, é o que tem lá em Quality Code, e também tem o do Itachi, que é esses que, tipo assim, muda a perspectiva de um personagem, sabe? Tipo assim, o personagem que você põe todo tempo como vilão e tu descobre que o cara, na verdade, é o herói. É aquela história do sacrifício. O cara se sacrificou, botou a honra dele em jogo pelo bem maior. É um dos mais da hora que eu gosto, só que ao mesmo tempo eu acho que é muito difícil de fazer de forma coerente, porque tipo assim, geralmente tem uma justificativa muito mais fácil de fazer assim, cara, se ele falasse com tal pessoa, resolvia isso. Geralmente tem uma solução muito mais prática. Ah, mas na maioria dos animes é assim, né, irmão? Porra, irmão, que tal de trocar uma ideia? Não, vamos sair no soco, que é muito mais divertido. No caso do Itachi é porque ele não podia falar mesmo, tinha motivação. Isso é real. Não, o Itachi faz sentido. Mas, por exemplo, tu falou que alguma hora não dá certo, né? Fate Unlimited Blade Works, né, velho? Né? Quem é o super-herói? Quem é o cara lá? Meu pai do céu, cara. Aquele é ruim, hein? Nossa, aquele lá é triste. Aquele é triste, hein, velho? Nossa. Esquece isso aí. E pior que esse aí é o exemplo que a gente falou que você já vem vindo, né, velho? Ele vem gritando. E pior, você olha e você fala, não, mano, por favor, só não faz isso. O megafone no teu ouvido, né? Né? Ai, nossa senhora. O Jugue's Mágica é tão interessante, cara, esse plot twist da Princesa Esmeralda, que basicamente a série inteira se sustenta nisso. Que depois eu vi o anime, eu comprei o mangá, eu joguei todos os RPG de Guerras Mágicas, são 2, que é um do Super Nintendo e um de Sega Saturn. Joguei o Super Robot Wars, o T, que tem elas também no jogo. E, cara, e toda vez que eu vou ler, que eu vejo a Princesa Esmeralda sendo empalada, cara, eu começo a dar risada, porque é muito bem feito. Não é que é engraçado, é que é bem feito demais. Caralho, maluco sádico. Tipo, cara, tem a segunda temporada ela é ruim? Não. Mas não tem um glamour, né, velho? Não tem. Eu nunca vi a segunda temporada, só vi a primeira, cara. Não vê, cara, vê só a primeira mesmo. Porque tantos jogos, eles só falam da primeira temporada. Até o de Saturn, que eles mudam algumas coisas. Eles mudam algumas coisinhas da história. Por exemplo, a Caldina morre no RPG de Saturn. A Almi fala palavrão pra caralho. O final é o mesmo. A dona pilota a Barbie albina, você tem que derrotar ela e ela fala que ela é vilã. E a segunda temporada do anime também eles adicionam mais coisas. Tem a nova, tem a Debonair e blá. Mas não tem o mesmo peso. Quando você termina, você fala, nem tem plot twist no final, sabe? As coisas vão acontecendo de forma bem devagar, você fala, é isso? Tem ninguém sendo empalado por uma lança de 10 metros, não? Isso que eu falo do plot twist não ser, tipo, o final do segundo ato indo pro terceiro e a obra acabar. Você falou certo. Não ser, tipo, por exemplo, talvez um plot twist por exemplo, como é que é no Star Wars, né? O segundo, ele termina, o plot twist acontece no final do segundo filme, que é o I Am Your Father, né? Que reconstrói toda a tua percepção de todas as falas, basicamente, do Obi-Wan e de tudo que aconteceu com também o Mestre Yoda durante a obra. Muda completamente quando tu vai reassistir, sabendo essa informação, tu tem outra visão do que eles estão falando, isso, que é o que a gente falou, que é muito bem feita. E isso reconstrói, o segundo filme termina aí, e aí esse plot twist, ele serve de construção pro que vem depois, que tá totalmente interligado com o que veio antes, né? Sim, o problema de plot twist no meio, assim, que eu acho que você tá falando, é que, por exemplo, um anime que eu ia comentar aqui, mas eu vou só pincelar rapidinho pra vocês entenderem, é o Zetsu no Tempest. Zetsu no Tempest tem 2 plot twists grandes, mas o que move a história é basicamente o seguinte: tem uma mina que morre lá, e o irmão dela fica a história toda querendo investigar o porquê, quem assassinou ela, tá ligado? Quem assassinou o irmão dele. E aí o anime tem uma história de magia e tudo mais, de bruxas, que são 2 entidades, tem a bruxa do caos e a bruxa da salvação, um bagulho assim. E assim, a história só anda porque o moleque e o outro maluco lá, que é o melhor amigo dele, quer descobrir quem diabos matou a irmã dele. E assim, tu vai desenvolvendo a história, e aí ele encontra outra uma bruxa lá e tudo mais,
mais. E aí a bruxa consegue voltar no tempo pra resolver, pra descobrir quem matou a irmã dele. Só que, tipo assim, a gente descobre, no plot twist, que a irmã dele se mata. Porque ela se mata pra causar a revolta do irmão dela, pra ele investigar o assassinato dela e ele entrar no meio do jogo pra investigar o próprio assassinato dela. E é bizarro porque ela só se mata porque a outra bruxa fala pra ela que o irmão dela tá procurando descobrir o assassinato dela. Tipo assim, ela só se mata pra causar o assassinato. Então assim, é meio paradoxal porque quando você descobre, você fala assim, tá, ela se matou porque houve um assassinato ou é realmente um paradoxo? Ela se mata e causa um falso assassinato e causa investigação que obriga ela a se matar, porque se ela não se matar, o irmão dela nunca vai entrar no meio porque ele nunca vai investigar o assassinato dela. Mas não faz nem sentido ela se matar. Eu não lembro, mas tem um negócio... Se eu não me engano, essa mina, que é a irmã dele, ela é uma bruxa ligada ao tempo. Ela fala, se eu não me engano, que ela entrou num paradoxo, que se ela mudar esse paradoxo, ela vai quebrar toda a estrutura do tempo que tá ali na obra. Então ela fala, eu sou obrigada a me matar porque senão eu vou quebrar toda a estrutura de tempo e vai começar a desencadear uma porrada de merda. E aí, tipo assim, a obra termina assim, e foda-se. A irmã dele termina morta, dois plot twist, mas eu acho esse mais incrível porque depois que você descobre o que diabos aconteceu com a mina, com a irmã do moleque, e aí ela é meio que de como ela é, tipo assim, ela é uma bruxa foda, então ela te dá muita informação, saca? Só que assim, depois que ela sai da história, depois que esse mistério acaba, assim, eles ainda tem que resolver a merda do universo, sabe? A merda lá que tá acontecendo, o caos tudo parece tão pequeno depois, assim, parece que o anime é decepcionante, mas não que o anime seja ruim, o anime é bom, mas tudo parece tão pequeno, parece que o final foi no meio. Gastaram plot twist cedo. Aquela questão, assim, que eu tava falando é exatamente disso, cara, porque quando a gente pensa em construção narrativa, principalmente de obras mais longas, é que o hype tem que ser sempre subindo. É subindo. Porque se tu não conseguir... Se tu tem um ponto que é muito foda, um arco que é muito foda, se os próximos arcos não forem melhores, ou pelo menos com uma qualidade muito próxima desse, o próprio público vai se sentir cansado, tá? Mesmo o arco seguinte não sendo ruim, por ter esse contraste entre um arco muito bem construído, muito bem feito, e um arco com muitos defeitos, às vezes sem uma construção narrativa tão complexa, às vezes sem um clímax tão épico quanto o anterior, principalmente sagas, né? Vai causar esse impacto, mesmo que esse arco próximo, tu comparar ele com histórias normais ou ele separado, ele seja bom ou muito bom. É o que acontece com o Heart também, cara. É que é o contraste da tua percepção. No caso desse anime, cara, tem um detalhe que principal é que, tipo assim, a narrativa que mais prende o anime é a narrativa de você entender a morte da irmã do moleque, que era a namorada do outro personagem. Uhum. Muito da queda é que a principal trama, ou então a trama mais interessante da obra, era aquilo ali. Então, quando ele entrega aquilo ali antes do final, e ele não entrega e aí eu concordo contigo, tipo, ele não entrega um catártico maior depois, quer dizer, o grande ponto da obra foi entregue antes. Isso. Concordando com você e trazendo esse ponto, faltou ao autor, nesse caso, ele não somente construir melhor o ponto do plot twist, mas também saber construir o resto das outras tramas. Sim. Porque as outras tramas, elas ficam muito abaixo do que é o motivo real da narrativa. Porque, na verdade, o que vai engajando quando tu vai ver no anime, a irmã do moleque morreu, mas ela aparece várias vezes no anime. Tu fica assim, tipo, que porra é essa? Da onde? Por quê? Como? Você quer entender esse mistério. É um bom anime, mas que tipo assim, ele é um bom anime, muito bom, e depois... Não chega a ser um zag drop, tipo assim, que depois do plot twist fica ruim. Não é isso, mas é tipo assim... Eu nem acho ele tão bom assim, mas... Eu gosto muito dos dois plot twists que ele tem, que do começo lá e desse. Eu não sei se eu fiquei com uma má impressão. Eu vi essa porcaria quando saiu na época, né? Então, tipo, eu não lembro se eu fiquei com uma má impressão ou... Esse sentimento, cara, é porque realmente ele te dá um hype... É o contraste. É um anime punheta, tipo assim, sabe aquela depressão pós-punheta? É isso, velho. Excelente exemplo. Depressão pós-punheta. Eu não vi o Zetsuan no Tempest, mas isso se encaixa perfeitamente no caso do Heart também, que na época que eu assisti a primeira temporada e a segunda temporada de Heart, eu achei a segunda um saco, eu fiquei anos e anos achando que ela era um chute no cu. Comprei o mangá, a segunda temporada do mangá é pior, porque o plot twist que eles arrumaram na segunda temporada é que aquele bichinho lá, Mokona, era o deus do mundo, ele começa a falar, não tem foreshadowing nenhum pra isso, é um bom exemplo de plot twist horrível, e aí ele fala, tá, vou consertar toda essa merda, pronto, acabou. Essa coisa do Mokona é normal, né, de Mahou Shoujo, né, velho? Eu fiquei com essa impressão de que a segunda temporada era uma merda. E recentemente, uns 2 anos atrás, um ano atrás, eu fui reassistir. E confirmou. Não é ruim, não. Não é tão ruim assim.
Só que depois desse plot twist da Princesa Esmeralda, que toda vez que eu pego algum jogo e vou matar ela, eu acho legal do mesmo jeito, todo esse drama, toda essa revelação, ou seja, é um bom plot twist, um excelente plot twist. Depois disso, eles gastaram as fichas dele tudo e gastaram a carne de primeira tudo e tiveram que contentar com miúdo de porco. Mas eu vou te falar, sabe o que acontece de vez em quando com esse tipo de autor ou esse tipo de obra? Ela fica refém de ter plot twist. É o efeito Shyamalan. É tipo assim, você faz algo tão foda, no caso do Hearth é assim, né? O que acontece? O público, ele já vai esperando na segunda vez ter algo tão foda quanto, sabe? Verdade. Muitas das vezes a narrativa não precisa, tem esse detalhe. O Bleach sofre um pouco disso também, né? E muitas das vezes também acontece de não ser tão bom, mas tipo assim, ser funcional. E você acha que é muito pior do que o outro. É essa a impressão que eu tive. E aí o Manuel foi lá e fez o famoso revisionismo histórico. Não, é porque eu joguei o Super Robot Wars T e nele tem, né? O Guerreiras Mágicas, né? Revisionismo histórico do bem. Revisionismo histórico da tua opinião, que tu assistiu um negócio quando tu era mais novo, mais inexperiente, e agora que tu tem mais experiência, tu vai lá e reassiste pra fazer uma análise mais correta. Só isso, cara. Eu venho fazendo isso com shonen de porrada, mano. Eu falava, isso aqui já tá meio zoado. Aí eu assisto hoje, caralho! Eu joguei o Heart, porque tem as Guerreiras Mágicas no Super Robot Wars T. Eu gosto tão pouco do desenho que eu peguei todos os power-up lá que tinha de buffar stats, eu coloquei tudo no Heart, que é o mecha da Hikaru, ele matava os boss sozinho, que eu joguei, tem as partes da primeira e da segunda temporada. Quem não conhece o Robot Wars é uma bagunça, eles pegam várias séries de mecha, eles pegam uma historinha meia boca no começo e mistura tudo, cara. Aí lá tinha os caras o Van de Gun Sword junto com o Spike de Cowboy Bebop, junto com a Hikaru de Guerreiras Mágicas de Heart, junto com 1500 Gundam, que sempre tem 1500 Gundam no Super Robot Wars. Então quem gosta de anime de mecha é a série perfeita pra jogar. E aí tinha segunda temporada, né? Aí eu falei, uai, gente, tem umas coisas estranhas aqui. Aí eu vi uma fala lá da Nova, que a Nova ela é o clone da Lucy, né? Da Hikaru, da segunda temporada, que só tem no anime. E aí eu vi ela falando uns negócios meio sádicos. Essa menina é sádica. Eu lembrava que ela era um pau no cu. Eu vou ter que assistir isso de novo. Aí eu fui assistir. Nossa, ela é sádica mesmo, hein? Legal. Pô, agora eu tô gostando da segunda temporada. Tô gostando disso aí. Mas a primeira, igual a gente comentou aqui, é um excelente plot twist. A temporada em si mesmo é um isekai genérico dos anos 90, sabe? Mas isekai é bom. É legal, cara. Pra mim, o Guerreiras Mágicas não chega perto do melhor isekai dos anos 90, que é o Scalflone. Tem um mecha lá. Cara, eu já ouvi muito falar de Scalflone, cara. Tenho maior vontade de assistir, cara. A gente podia fazer um cast de animes dos anos 90 que são foda, mas eu nunca vi. O problema é falar desses animes, né? Mano, o bom, você não precisa ver, você só pode falar do que você imagina que ele é. É tipo Choque do Cultura, só pega o trailer e opina em cima. Exato, irmão. Porra, tu quer podcast melhor que isso, irmão? Eu vou falar só pela abertura. Eu vou ver a abertura e analisar o anime pela abertura, né? Exato. Pô, por exemplo, cara, eu não lembro se é a OVA, se tem os OVAs gigantes dos anos 90. Cara, eu tenho a maior vontade de assistir aquilo. Eu nunca assisti, mas eu só acho foda. Ah, Gun, que é a Alita, né? É o Alita, o Battle Mind Alita. Tenho uma vontade de ver aquilo. Eu li. Não, eu li o mangá, mas eu quero ver o anime. O mangá é bom. Se nossos ouvintes gostaram e querem realmente uma parte 2, se eles querem um podcast baseados em trailers de animes dos anos 90, deixem um comentário, sugestão lá para podcast@mundodosamis.com. Esse e-mail lá a gente vai ler, vai ouvir seu feedback, suas sugestões. Então deixa lá sua sugestão, que eu fiquei curioso agora para gravar um podcast baseado só em trailer, né? Isso é muito bom. Porque eu falo merda vendo o anime inteiro, imagina vendo só um trailer. É animes que a gente tem vontade de ver, mas a gente nunca viu e tem que explicar o porquê que a gente quer ver e achar o que a obra é. Exatamente. E também lembrando aí pra galera que quiser contribuir e poder votar e indicar pautas de podcast lá, fazer uma doaçãozinha pra contribuir com o nosso projeto, catarse.me/MDA. Você pode fazer sua contribuição e participar com ajudas simbólicas e significativas para esse projeto. E claro, quero também aqui agradecer aos nossos apoiadores como a Bárbara Rigon, o Bruno Rezende, o Guilherme Loureis, o Henry Maguchi, o Marcos Paulo e o Thiago Patês. Valeu mais uma vez, galera. Até a próxima semana. Valeu, tchau. 未完成のパズルどうしてだろう何かが足りない行き違いの運命離れてゆくことも知りながらまた
未完